Na segunda vez que voltou, ela estava coberta de hematomas da cabeça aos pés. Ela tinha tufos de cabelo faltando. Ela estava com falhas de cabelo por toda a cabeça. E ela foi devolvida. Ela já havia tentado matá-la de fome quando tinha 3 semanas de vida. Então eu a devolvi. Kingsley Weltley nasceu em Mooresville, Indiana, no dia 3 de dezembro de 2018, filha de Tony McClure e Bradley Weltley. Ela tinha 5 irmãos e era considerada uma menina amorosa, carinhosa e doce. Kingsley vivia feliz e gostava de fazer os outros rirem. Ela adorava Patrulha Canina, Bubble Guppies, cantar músicas da Taylor Swift no carro e brincar de se fantasiar. Em dezembro de 2018, quando Kingsley tinha só 3 semanas, sua mãe chamou os serviços de emergência após um problema de saúde de Tony. No entanto, quando os policiais chegaram à casa, perceberam que havia uma situação muito mais urgente que precisava da atenção deles. A casa estava tão imunda que era uma das piores condições de moradia que a polícia disse já ter visto. Era absolutamente repulsivo. Parecia que o lixo nunca tinha sido retirado, e havia moscas e larvas por todo lugar, não só na sala de estar, mas também na cozinha. Então, no banheiro, a polícia encontrou um vaso sanitário cheio de fezes que parecia nunca ter sido limpo. Cada cômodo da casa foi descrito como um pesadelo perigoso. Kingsley e sua irmã mais velha, então com 1 ano, foram encontradas engatinhando em uma casa imunda usando fraldas sujas. E o chão por onde elas estavam engatinhando estava coberto de sujeira, lixo e bitucas de cigarro. Os policiais também perceberam que as bebês estavam brincando com batatas velhas e sentadas ao lado de um colchão imundo, um sofá sujo e um cinzeiro cheio de cigarros. As duas bebês também tinham acesso a alimentos vencidos, mofados e objetos cortantes. Muito irritadas e preocupadas com as crianças, as policiais acionaram o Serviço de Proteção à Criança para que verificassem a situação. Quando Tony, mãe de Kingsley, soube da visita do Serviço de Proteção à Criança, entrou em pânico. Kingsley, como eu disse, que tinha apenas 3 semanas de vida na época, foi encontrada desnutrida, com os lábios pálidos e secos, e estava suja por toda a cabeça, mãos e pés. Kingsley estava em um quadro de falha de crescimento. Ela até havia perdido peso desde que foi levada para casa do hospital apenas 3 semanas antes. Quando os policiais deram mamadeira ao bebê, que estava claramente com fome, Kingsley mamou como se não comesse há bastante tempo. Tanto a mãe de Kingsley, Tony, quanto o pai dela, Bradley, foram presos na ocasião. E Tony foi acusada de 4 crimes de negligência e Bradley de 2. Por causa do incidente, Tony McClure se declarou culpada por uma acusação de negligência, e as outras 3 acusações foram retiradas. Tony então foi sentenciada a 900 dias de prisão. No entanto, ela acabou cumprindo apenas 21 desses dias antes de ser liberada, e em vez disso, foi condenada a cumprir 540 dias de liberdade vigiada. Depois que ela foi retirada de casa, Kingsley foi morar em uma família acolhedora por um tempo, e também ficou um período com os avós paternos. Enquanto estava com a família acolhedora, a mãe acolhedora adorava Kingsley e disse que ela era feliz e saudável. Uma das mães acolhedoras de Kingsley chegou até a tentar adotá-la. Infelizmente, ela foi tirada e devolvida para a mãe antes que isso fosse possível. Os avós de Kingsley também disseram que teriam ficado mais do que felizes em cuidar da menininha de forma permanente. devido à política de reunificação dos serviços de proteção à criança, Tony conseguiu lutar para recuperar a guarda e ela venceu. Nos 2 anos seguintes, os serviços de proteção à criança fariam acompanhamento de Tony, Kingsley e seus outros filhos. E eles retirariam as crianças de casa em várias dessas ocasiões. Frequentemente, quando os serviços de proteção à criança iam verificar Tony, Kingsley e os irmãos de Kingsley, não os encontravam. Depois que Kingsley foi retirada da mãe pela segunda vez, ela foi novamente morar com os avós paternos. E eles disseram que dessa vez, Kingsley estava cheia de hematomas da cabeça aos pés e havia tufos de cabelo faltando. Ela também estava muito magra e, nas primeiras semanas em que ficou na casa deles, sentia fome o tempo todo. Mas, devido ao Serviço de Proteção à Criança não apresentar o caso corretamente no tribunal, não houve escolha a não ser devolver as crianças para Tony mais uma vez, alguns meses depois. Mesmo após a mãe recuperar a guarda dos filhos, as coisas não melhoraram, como costuma acontecer.
Foi feita uma visita de averiguação a Kingsley e seus irmãos no início de 2021. E depois da visita, os avós de Kingsley disseram que temiam que a neta pudesse morrer. A avó dela, Trisha Welch, chegou a implorar aos serviços de proteção à criança, pedindo que tirassem a menina de casa, mas seus pedidos foram ignorados. Ao longo dos anos, muitas pessoas denunciaram abusos na casa de Tony aos serviços de proteção à criança. No entanto, nunca foram tomadas medidas permanentes para proteger as crianças. Então, em 9 de abril de 2024, a Polícia Metropolitana de Indianápolis foi chamada pouco antes das 17h15 para uma emergência no altura do número 6500 da Denver Drive. A denúncia era sobre uma criança inconsciente. Tony foi quem ligou para o 911. Quando ela ligou, relatou que sua filha Kingsley havia desmaiado de repente. Em seguida, ela começou a emitir um som de gargarejo e não respondia. Quando os paramédicos chegaram, encontraram Kingsley deitada, sem vida, no chão da sala de estar. Kingsley parecia estar desnutrida. Ela também tinha piolhos na cabeça e fezes por toda parte nas mãos e nos pés. O corpo dela parecia coberto de marcas de mordidas humanas. A equipe de emergência levou Kingsley ao Hospital Infantil Riley, onde ela faleceu depois. A garotinha pesava apenas 9,5 quilos na época de sua morte, o que era menos agora, aos 5 anos do que ela pesava quando tinha 2 anos. A causa e a forma da morte dela ainda não foram determinadas. Acredita-se que Kingsley provavelmente morreu de desnutrição, e sua morte provavelmente será classificada como homicídio por negligência. Detetives especializados em casos de abuso infantil iniciaram a investigação ao encontrarem Kingsley inconsciente em casa. Elas coletaram evidências tanto na casa quanto no hospital. Ao mesmo tempo, o Serviço de Proteção à Criança assumiu a guarda dos outros irmãos de Kingsley. Enquanto a polícia vasculhava o apartamento onde Kingsley morava com a família, encontraram um pequeno armário no quarto do irmão dela, que estava bloqueado por uma cômoda. Quando os policiais olharam dentro desse armário, o que encontraram foi absolutamente horrível. O interior do armário estava coberto de fezes, incluindo marcas de mãos feitas com fezes. O armário também fedia a urina. Dentro do armário, os detetives também encontraram roupas muito sujas que pareciam ser de uma garotinha. As autoridades posteriormente determinaram que esse armário bloqueado era onde Tony havia forçado sua filha Kingsley a passar a maior parte de suas horas e dias, trancada dentro daquele armário pequeno, sujo e nojento. Ainda pior era que ficava no quarto do irmão dela. Enquanto dormiam à noite, sabiam que a irmã estava trancada no armário, morrendo lentamente. Ao ser interrogada pela polícia, Tony afirmou que seu namorado com quem morava, Ryan Smith, foi quem machucou Kingsley. Ela disse que ele era responsável por seus ferimentos e vinha maltratando a menina. Quando sua história desmoronou, Tony confessou tudo aos investigadores. No dia em que sua filha morreu, Tony disse que a fez ficar de castigo no canto, de frente para a parede. Ela estaria sendo punida por mau comportamento. Tony também contou à polícia nesse momento que costumava colocar Kingsley naquele armário e que estava fazendo o mínimo possível para alimentar sua filha. Ela normalmente dava a Kingsley apenas uma refeição muito pequena por dia, mesmo quando Kingsley frequentemente reclamava de sede e fome. Tony disse que sabia que essas ações acabariam matando sua filha, mas ela queria que Kingsley saísse da sua vida. Tony também contou aos detetives que seu namorado Ryan e sua mãe Tammy a confrontaram e disseram que ela não podia continuar tratando sua filha assim, ou ela morreria. Também disseram que ela deveria buscar ajuda para Kingsley imediatamente. Mas Tony acreditava que sua filha Kingsley a odiava porque já havia sido levada antes pelos serviços de proteção à criança. Mais tarde, ao ser entrevistado, Ryan, namorado de Tony, também afirmou que Kingsley o odiava. E ele contou aos detetives que Kingsley frequentemente entrava sozinha no armário. Tony também admitiu ter dado tapas e mordido sua filha. E ela disse que sabia que tudo o que tinha feito com Kingsley era errado, mas tinha medo de pedir ajuda porque não queria perder seus outros filhos. Tony então disse aos detetives que sabia que tinha desistido e falhado com sua filha Kingsley. Então, Tony McClure foi posteriormente presa e acusada de 2 acusações de homicídio e uma acusação de negligência de dependente resultando em morte, agressão a uma pessoa com menos de 14 anos e confinamento criminoso. Ela foi mantida sob custódia sem direito à fiança.
Além disso, o namorado de Toni, Ryan Smith, de 27 anos, também foi preso e acusado de 3 acusações de negligência de dependente, resultando em morte, e uma acusação de confinamento criminoso. Ele então teve a fiança fixada em $50.000, embora tenha acabado pagando esse valor e sendo liberado apenas alguns dias depois. Ele foi preso após admitir à polícia que Kingsley esteve praticamente confinada no armário desde o Dia de Ação de Graças de 2023. Nos últimos 3 a 4 meses de vida dela, ele disse que só a viu fora do armário cerca de 10 vezes, mas estava com muito medo de pedir ajuda porque amava Toni e não queria que ela perdesse os outros filhos. Ao conversarem com os irmãos de Kingsley, de 4 e 6 anos, as autoridades souberam que ela passava a maior parte do tempo no armário do quarto por estar sempre se comportando mal. As autoridades também descobriram que Kingsley foi com sua mãe, Toni, a 2 festas de família nos dias 7 e 8 de abril. Em ambas as vezes, ao chegar, a avó de Kingsley, Tammy, colocava a menina de castigo no canto por estar encrencada. E Kingsley ficava lá por várias horas, inclusive no dia 8 de abril, durante o eclipse. Então, os detetives também queriam falar com a avó de Kingsley, Tammy Halsey. Ela costumava ajudar a cuidar da menina, e também confirmou aos detetives que Kingsley passava a maior parte dos dias no armário cheio de fezes. Tammy disse que, em fevereiro de 2024, sua filha Toni contou a ela que sua neta ficava confinada naquele armário durante a maior parte do dia, todos os dias, mas ela não fez nada. Tammy então disse que, algumas semanas depois, em meados de março, ela visitou novamente a casa da filha e percebeu que Kingsley estava mais uma vez dentro do armário. Ela comentou algo com Toni sobre isso, mas nada foi feito. A avó então continuou dizendo que sabia que o que Toni estava fazendo com sua neta era errado e sabia que Kingsley estava se deteriorando rapidamente. Ela disse que chegou a considerar chamar as autoridades. No entanto, queria dar outra chance para sua filha consertar as coisas, porque não queria que ela perdesse todos os filhos. Mesmo assim, talvez essa mulher precise perder todos os filhos. Com certeza, ela precisa perder todos os filhos. A última vez que Kingsley parecia completamente normal, de acordo com sua avó Tammy, foi na verdade em outubro de 2023. Mas Tammy também não era tão inocente assim no abuso de Kingsley, porque no verão anterior, ela realmente cuidou dela por algumas semanas em sua casa. Quando isso ocorreu, Tammy admitiu ter prendido Kingsley na cama com fita adesiva para impedi-la de sair à noite e pegar comida na cozinha. Tammy também admitiu que nunca ajudou o Serviço de Proteção à Criança a encontrar sua filha Toni quando estavam procurando por ela para fazer visitas de acompanhamento. Então, além de ter sido intencionalmente negligente na morte da neta, ela também participou dos abusos. Tammy disse que sabia que qualquer punição que recebesse, ela merecia, porque não ajudou Kingsley. Ela foi então presa em 12 de abril e mantida sob fiança de $20.000. Fiança. E descobriu-se que, apenas um dia antes da morte de Kingsley, o Serviço de Proteção à Criança esteve na casa verificando o recém-nascido irmão de Kingsley, pois ele havia testado positivo para THC, o principal composto encontrado na maconha. Aparentemente, eles nem sabiam que Kingsley estava lá. Imagino que ela estava no armário. Por serem do Serviço de Proteção à Criança, eles deveriam saber que Toni tinha outra filha e perguntaram onde ela estava. Mas eles não fizeram isso. O promotor do condado de Marion anunciou que buscariam prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional para Toni. Isso se devia à idade de Kingsley e ao fato de que sua vida havia sido marcada pela tortura de viver dentro daquele armário. E agora a família dela quer que eles melhorem suas políticas de reintegração, dizendo que Kingsley foi mais uma criança que foi negligenciada pelos serviços de proteção à criança. A prioridade deve ser a segurança da criança, não devolvê-la a um responsável inadequado. Eles falharam com ela. Foi isso que os avós paternos de Kingsley disseram. Se os pais não vão amar e proteger e o Estado também não, quem vai proteger? Só não queremos que a morte dela seja em vão. Queremos mudança. Não queremos que mais nenhuma criança precise morrer por causa da falha do sistema. Isso não está certo. Ela estava em nossa casa, ela estava segura e era amada. E ela foi devolvida ao agressor e não está mais aqui. Quando ela voltou para nós pela segunda vez, estava coberta de hematomas da cabeça aos pés. Ela tinha tufos. Ela tinha tufos de cabelo faltando por toda a cabeça dela.
E ela foi devolvida. Ela já havia tentado matá-la de fome quando tinha 3 semanas de vida. E eles a devolveram. Após uma visita para verificar o bem-estar da criança em 2021, os avós disseram que tinham medo de que Kingsley morresse. Eu implorei ao Serviço de Proteção à Criança antes daquele processo judicial. Minhas preocupações sobre tudo aquilo, cada detalhe. E eu fui ignorado. Os Welts querem que o Serviço de Proteção à Criança melhore seu processo de reunificação. Sua prioridade deve ser as crianças, a segurança delas. O foco não deveria ser devolvê-las ao pai ou à mãe se essa pessoa não oferecer segurança. E eles falharam com ela. Eu só quero justiça para Kingsley. Peço a Deus que não façam acordo para reduzir as acusações e que todas permaneçam. Outros familiares de Kingsley abriram uma vaquinha, ajudando a pagar o funeral e uma lápide de princesa. Todo o valor extra arrecadado será usado para criar uma fundação em nome de Kingsley, para ajudar outras crianças de Indiana assassinadas por causa das falhas do sistema de proteção à criança. E um funeral privado foi realizado para Kingsley Weltley. Obrigada por ouvirem a história de Kingsley hoje. É tão frustrante que o Serviço de Proteção à Criança esteja tão focado na reunificação, mesmo quando está claro que isso não é o melhor para a criança. A mãe de Kingsley, Toni, recebeu várias chances de cuidar adequadamente dos filhos, mas continuou falhando. E o Serviço de Proteção à Criança continuou falhando ao devolver essas crianças para ela repetidas vezes. Queríamos encontrar Lizzie. Esse era o único objetivo. Mas, a cada nova evidência encontrada, a realidade ia se impondo. E você pode imaginar que quando começamos a ver sangue no chão e uma faca com sangue, começamos a pensar que talvez estejamos procurando por um corpo. Elizabeth Jessica Shelley, ou Lizzie como era chamada, nasceu em Utah no dia 10 de dezembro de 2013, filha de sua mãe, Jessica Whipple, e de seu pai, Wes Shelley. Ela era cheia de energia, doce, carinhosa e curiosa. Lizzie também tinha uma imaginação enorme e adorava colher flores, explorar a natureza e arco-íris. Como o pai biológico de Lizzie não fazia parte da vida dela há anos, a menininha morava em Logan, Utah, com sua mãe, Jessica, e o noivo de Jessica, chamado Dietrich Black. A irmã caçula de Lizzie, Maddie, também vivia lá. Na manhã de sábado, 25 de maio de 2019, por volta das 9h30, Jessica acordou e foi até o quarto de sua filha Lizzie, que ficava bem ao lado do seu. Ela queria ver se Lizzie já estava acordada, pois planejavam um grande dia. Para seu espanto, Jessica encontrou a porta da frente aberta e sua filha de 5 anos sumida. A mãe procurou desesperadamente dentro e fora de casa, mas não havia sinal de sua filha. Lizzie não era a única desaparecida naquela manhã. O irmão mais novo de Jessica, Alex Whipple, 21 anos, também sumiu. Ele deixou skate e celular, então Jessica não podia contatá-lo para saber onde ele e Elizabeth estavam. O irmão de Jessica, Alex, não morava com eles, mas havia passado a noite anterior lá e dormido no sofá. Poucas horas antes, Jessica recebeu uma mensagem dele no Facebook e o convidou para ir lá. Ele chegou lá por volta das 22h, e nesse momento, Elizabeth e sua irmã mais nova já estavam na cama dormindo. Jessica, seu noivo Dietrich e Alex ficaram acordados por algumas horas jogando videogame e bebendo. Por volta da meia-noite, Jessica foi para a cama, mas antes disso ela entrou de fininho no quarto de Lizzie para lhe dar um último beijo de boa noite. Naquele momento, Lizzie estava dormindo e usava uma saia azul petróleo com renda branca e uma regata vermelha com o tema do 4 de julho. Depois, Dietrich foi checar Lizzie por volta da 1h da manhã antes de dormir. Novamente, ela ainda dormia. Essa foi a última vez que alguém a viu. Como Alex e Lizzie não estavam em lugar algum, Jessica ligou para o 911 e informou o desaparecimento dos dois. Ok, qual é o problema aí? Minha filha está desaparecida. Ok, quantos anos ela tem? Ela tem 5 anos. Ok, qual é o nome dela? Elizabeth Shelley. O que ela está vestindo? Ela contou que ontem à noite ao dormir usava regata vermelha e jeans azul. Que horas você a viu pela última vez? Ontem à noite, quando fui dormir. Que noite? Eu preciso acordar. Eu fui dormir tipo 1 ou 2 da manhã. Provavelmente. Ok.
Ok. Alguma ideia de onde ela possa ter ido? Algum parente por perto? O tio dela, irmão da mãe dela, dormiu aqui. Ele foi até o skate dele para clarear a cabeça, mas a gente acordou e a porta da frente estava escancarada e não conseguimos encontrar a OK. Qual o nome do tio que passou a noite aqui? Alex, Tá bom. você sabe para onde ele foi? Tá bom. Meu Deus. Eu não sei o que fazer. Tudo bem. Vou continuar te fazendo perguntas. Os policiais já estão a caminho, ok? Preciso que responda com precisão para podermos te ajudar melhor, certo? Certo. Que horas você acordou e percebeu que ela não estava? Faz uns 10 minutos e estou procurando pela casa e pelo quintal. Tudo bem. E qual é o sobrenome da Alex? Whipple. Soletra pra mim. Whipple. Ok. Você já verificou todos os armários debaixo das camas e tudo mais? Certifique-se de que ela não está escondida. Ok. Sim. Tudo bem. Você está aí sozinha? Minha esposa, a mãe dela também está aqui. Tudo bem. Minha parceira já os encaminhou. Emitimos um alerta para localizar seu filho. Preciso que fique comigo e responda as minhas perguntas. Bem. Tudo certo. Eu sei que é assustador. Vou te fazer algumas perguntas sobre a aparência física sobre sua filha. Tudo bem? Tudo bem. Tudo certo. O sobrenome dela é Shelley. Shelley. E aí? Ok. Onde ela nasceu? Ela nasceu em Utah. Tudo bem. Ela tem um nome do meio? O nome do meio dela é Jéssica. Jessica. Ok. Tudo bem. Qual é a altura dela? 10 metros e 20 centímetros. Certo. Qual é a cor do cabelo dela? O cabelo dela é castanho e vai só alguns centímetros além dos ombros. Qual é a etnia dela? Ela é caucasiana. Quanto ela pesa? Há cerca de 18 quilos. Certo. Qual é a data de nascimento dela? 10 de dezembro de 2013. Certo. Qual a cor dos olhos dela? Os olhos dela são castanhos. Certo. Ela tem alguma cicatriz, marca ou usa óculos? Aham. Não. Nenhuma marca de nascença ou algo assim? Não, acho que não. Tudo bem. E ela não usa óculos, certo? Não, ela não usa óculos. Tudo bem. Qual é o seu nome? Meu nome é Dietrich Black. Ela me passou seu primeiro nome, então eu entendi direito. É Dietrich. Ela tem algum problema de saúde que devemos saber? Não. Certo. Bem, Ela está saudável. certo. Há algum tipo de disputa de guarda acontecendo? Não. Certo. Não precisamos nos preocupar com outro dos pais levando ela sem permissão. Ela... Não vejo o pai biológico dela há anos, acho que não. Certo. Alex mora em Providence? Não, ele está em Logan. Ele mora em Logan. Ok. Eu acho. O Alex tem um número de celular para o qual você pode ligar? Não tenho o número dele e tentei ligar pelo Facebook, mas não atendeu. Tá bom. Você disse que o celular dele está aqui? O celular do Alex está na casa. É isso que minha esposa está me dizendo. Tudo bem. O telefone dele, o boné dele, o skate dele. Tudo bem. Certo, você entrou em contato com algum amigo ou vizinho por perto? Não. Tudo bem. Nós ligamos
Ligamos para a madrasta da minha esposa porque Alex estava ficando com ela para ver se ela tinha notícias de Alex. Tudo bem. Estamos passando as informações aos policiais, ok? Vou encerrar a ligação. Se ela voltar, ligue imediatamente de volta para o 911. Eles chegarão em breve para falar com você. Tudo bem. Tudo bem, tchau, Dietrich. Tudo bem. Quando a polícia chegou, Jessica relatou as atividades da noite anterior e Dietrich confirmou. Dietrich também conversou com os policiais e disse que, quando foi dormir por volta da 1 da manhã, deixou Alex no sofá e, naquele momento, ele parecia que ia desmaiar a qualquer instante. As buscas por Lizzie e Alex começaram, e a polícia pediu que moradores revisassem câmeras de segurança em busca de atividade suspeita naquela manhã. Cerca de 130 quilômetros foram vasculhados antes de Elizabeth ser encontrada. Depois, os investigadores divulgaram uma foto de Alex e pediram ao público que ficasse atento. Ele foi visto em um posto de gasolina horas após notarem o desaparecimento dele e de Lizzie. Lá, ele comprou alguns cigarros e uma cerveja, e o dono do posto disse que parecia que ele estava em uma bebedeira. Pouco depois do início da busca, os policiais encontraram vários itens de interesse próximos à casa, mas ainda não revelaram quais eram. Mas, após a análise forense, foi mostrado que Alex e Lizzie estiveram fora naquela área. Então, às 15 horas do mesmo dia, Alex foi finalmente localizado pela polícia. O que está acontecendo, cara? Você está no meio do nada. Qual é o seu nome, cara? Isso é importante? Sim, é assim. Qual é o seu nome? Identifique-se. É só porque estamos tentando encontrar alguém. Por que não? Isso é falta de educação. Nem te conheço. Não posso curtir meus lugares? Agora não. Por quê? Porque eu preciso saber quem você é. Você nem sabe. Estou sendo bem paciente com você. Eu não fiz nada de errado. Pare. Pare agora mesmo. Coloque as mãos atrás da cabeça agora mesmo, Alex. Agora mesmo. Agora mesmo. Se você não colocar as mãos atrás das costas agora mesmo, vamos te colocar no chão. Eu não te conheço. Ok, então fale comigo. Você nem me conhece. Jay, diga quem você é. Vai pro chão. Por que você está me machucando? Apenas fique de bruços. Fique de bruços agora. Ei, Alex. Onde está a garota? Onde está a garota? Quem? Sua sobrinha. Sua sobrinha. Sobrinha de 5 anos. Ao ser encontrado, ele tinha um taco de beisebol, um cachimbo de vidro para drogas e uma lata de 24 onças de cerveja Pabst Blue Ribbon. Essa era a cerveja que ele tomou na noite anterior na casa da Jessica. E uma segunda lata de Pabst Blue Ribbon foi encontrada por um dos vizinhos da Jessica do lado de fora da garagem deles. Quando a polícia abordou Alex pela primeira vez, ele se recusou a se identificar, mas a polícia acabou conseguindo identificá-lo positivamente e ele foi preso por violar sua condicional. Alex tinha antecedentes por agressão, roubo e crimes relacionados a drogas, mas eu vou falar mais sobre isso em alguns minutos. Ele foi levado ao Departamento de Polícia de Logan para interrogatório. Os policiais também notaram que no momento da prisão de Alex, ele tinha cortes nas mãos e elas estavam muito sujas. Eles também notaram sangue em seu relógio de pulso, calça e moletom. Esse sangue mais tarde seria identificado como sendo de Lizzie. E enquanto Alex estava sentado na sala de interrogatório esperando a polícia entrar para interrogá-lo, foi visto lambendo as mãos, como se estivesse tentando limpá-las. Nojento. Na entrevista, Alex inicialmente negou ter ido à casa da irmã Jessica na noite anterior. Ele disse primeiro aos policiais que esteve na casa da irmã há 2 dias, mas depois mudou para 2 semanas atrás. Quando foi a última vez que você viu sua irmã Jéssica? Ontem. Ontem, sim. Onde foi? Pela cidade. Você saiu com eles ontem? Hã? Sim, um pouco. Eles estavam com os filhos? Não. Finalmente, quando a polícia o confrontou com essas inconsistências, Alex admitiu que esteve na casa de Jessica na noite anterior. Ele então contou aos investigadores que, depois de beber com Jessica e Dietrich, saiu para dar uma caminhada porque percebeu que sua irmã e o noivo dela estavam excitados, segundo ele. Ele disse à polícia que não queria ouvir nada, por isso saiu tão cedo de manhã. Mas também afirmou que não viu Lizzie quando saiu da casa e que não fazia ideia de onde ela estava. Estou fazendo o meu melhor para encontrá-la. Como assim? Minha sobrinha sumiu. Ela está.
O quê? Então você me questiona por que minha sobrinha está desaparecida. Ela está desaparecida. Juro por Deus, aquela garotinha foi para algum lugar. Espero que nada tenha acontecido com a minha irmã, querida. Acho que o bebê da sua irmã está machucado. Não fale isso. Você vai achá-la. Diga a eles onde ela está. O quê? E se algo ruim aconteceu com ela? Eu não sei. Não posso fazer nada sobre isso agora. Eu nem sabia que isso estava acontecendo. E agora estou aqui algemado e não posso ir procurar minha sobrinha. Tipo, isso não me deixa feliz. Tenho certeza que não está. Quando a polícia perguntou a Alex por que deixou a porta aberta e deixou o skate e o celular para trás, ele disse que não sabia e que não precisava deles. Exato, você não precisa, pois irá para a prisão. Durante a entrevista, ele comentou sobre a crueldade do mundo e como sua família nunca o tratou bem. Alex também fez questão de mencionar à polícia que, quando bebia, ele apagava e frequentemente fazia coisas criminosas, embora não tenha dito exatamente o que eram essas coisas criminosas. Como ele dizia não saber o que ocorreu com Lizzie, a polícia ainda desconhecia o paradeiro da menina. Eu não sei quanto mais vocês querem me interrogar, mas basicamente já disse onde estava e para onde foi. Na segunda-feira, 27 de maio, 2 dias depois de ela ter desaparecido, ainda não havia sinal dela. Uma página no Facebook chamada Abducted Elizabeth Shelley foi criada para acompanhar qualquer novidade no caso, e a polícia realizou uma coletiva de imprensa sobre o desaparecimento de Elizabeth. As autoridades anunciaram que encontraram várias evidências perto da casa de Jessica. Elas também encontraram uma faca no canto noroeste do estacionamento da Bear River Charter School. Essa era a faca que faltava no conjunto de facas de cozinha de Jessica. E tinha o sangue de Lizzie nela. Na mesma área, encontraram um cano de PVC com uma substância vermelha e uma impressão parcial de palma, depois identificada como de Alex. A cerca de 45 metros dessas evidências, a polícia achou mais. Uma saia azul petróleo com renda branca, aparentemente enterrada às pressas. Essa era a mesma saia que Elizabeth estava usando na noite anterior. Embora as autoridades ainda não tivessem encontrado a menina, acreditavam ter provas suficientes para acusar Alex Whipple de profanação de um corpo. Alex também havia sido acusado de outros crimes não relacionados ao desaparecimento de Lizzie, incluindo a não informar sua identidade, não obedecer à ordem de um agente da lei, posse ou uso de substância controlada, posse de parafernália de drogas e posse de arma perigosa por pessoa legalmente impedida. Mas ele não estava falando. Isso até o dia 29 de maio, quando Alex finalmente percebeu que, se não dissesse à polícia onde estava o corpo de Lizzie, provavelmente enfrentaria a pena de morte. Então, em troca dos promotores descartarem a pena de morte, Alex finalmente decidiu revelar onde estava o corpo de sua sobrinha. No entanto, o advogado dele alegou que o motivo pelo qual ele contou aos investigadores foi porque queria que o resto da família tivesse um desfecho. Mentira. Foi para não morrer. Após Alex informar às autoridades onde sua sobrinha estava, encontraram o corpo dela enterrado sob uma árvore. Eles já haviam procurado lá antes, mas não encontraram Elizabeth porque ela estava enterrada e não pensavam estar buscando um corpo. Alex foi então acusado de homicídio qualificado, sequestro de criança, 2 acusações de obstrução da justiça e abuso ou profanação de um cadáver. Havia um corte superficial no pescoço de Lizzie e um grande ferimento de faca nas costas, que perfurou seus pulmões, enchendo-os de sangue e causando sufocamento, levando à sua morte. Também foi encontrado um trauma significativo nos órgãos genitais da menina, e um teste de DNA revelou que Alex realmente havia abusado sexualmente de sua própria sobrinha. Agora, o avô de Alex, Bill Whipple, é um dos poucos membros da família que acreditava que Alex matou Elizabeth para se vingar da família. Ele estava magoado e queria descontar. Parece que a mãe de Alex abandonou ele e os irmãos quando eram pequenos. O pai, caminhoneiro, passou a cuidar deles, mas ficava fora por muitas horas. Alex também viveu entrando e saindo de lares temporários e nunca concluiu o ensino médio. Ele também tinha um histórico de abuso de drogas, já tinha ficado sem teto algumas vezes no passado e, como eu já havia dito antes, tinha antecedentes criminais.
Aparentemente, em 2017, Bill deixou seu neto Alex ficar em sua casa enquanto ele estava fora da cidade. Mas Alex tinha saqueado completamente o lugar, roubando os pertences do avô, incluindo o carro dele. Isso levou os patrulheiros estaduais de Utah a uma perseguição de 40 milhas antes de finalmente alcançarem Alex. Esse era o caso pelo qual ele estava em liberdade condicional quando foi preso após o sumiço de Elizabeth. Alex parece ter violado a condicional por perder o emprego, já que um dos termos exigia manter um trabalho. Descobriu-se que 2 semanas antes do assassinato de Elizabeth, Alex entrou em contato com sua irmã Jessica e pediu ajuda a ela. Ela disse que ele poderia ficar na casa dela e dirigiu meia hora até Brigham City para buscá-lo e trazê-lo de volta. E essa decisão, Jessica disse que vai se arrepender dessa decisão para sempre. Em setembro de 2019, Alex fez um acordo judicial e se declarou culpado de 4 acusações, incluindo homicídio qualificado, abuso sexual de uma criança, sodomia e sequestro de criança. As demais acusações foram retiradas em troca do acordo. Alex foi condenado à prisão perpétua sem chance de liberdade condicional, exatamente como a família de Elizabeth desejava. Na audiência, o juiz disse a Alex: "Você nunca verá a luz do dia nem respirará ar fresco novamente. O que você fez foi tão abominável e vil que você deve passar o resto da sua vida na prisão." A família de Alex foi à tribuna, um a um, para ler seus depoimentos sobre o impacto do crime. E nessas declarações, eles expressaram sua raiva por Alex, chamando-o de lixo e dizendo que esperam que ele apodreça na pequena cela onde passará o resto da vida. Durante tudo isso, Alex apenas ficou sentado com a cabeça baixa. E quando lhe foi dada a chance de falar no tribunal, ele recusou. Após a sentença, a mãe de Lizzie, Jessica e familiares soltaram borboletas do lado de fora do tribunal em memória de Lizzie, a garota gentil e alegre que irradiava felicidade. Foi realizada uma cerimônia em memória de Elizabeth em 3 de junho de 2019. O funeral dela ocorreu em 4 de junho e ela foi enterrada em um pequeno caixão branco com borboletas coloridas como arco-íris e a frase "Viva como Lizzie". Como Lizzie adorava colher flores, a mãe e o pai dela pediram para todos os presentes levarem algumas flores colhidas para colocar sobre o caixão da menininha. Whipple se declarou culpado pelo crime e foi sentenciado. Ele nunca falou, nunca pediu desculpas à irmã, e no final, a polícia cumpriu sua promessa. Lizzie recebeu um enterro digno. Acho que ela está em um lugar feliz agora. Acho que ela era uma menininha linda que tinha muitas oportunidades aqui. E isso foi tirado dela por alguém mau. Mas agora ela tem a chance de florescer e viver como uma borboleta. Obrigada por ouvirem a história de Elizabeth hoje. Fico me perguntando se Alex já tinha em mente o plano de matar sua sobrinha antes de ir à casa da irmã naquela noite. Se não, o que fez com que ele cometesse um crime tão horrível de repente? O que Alex fez com Elizabeth normalmente é algo que vemos estranhos fazendo com crianças, não alguém da família. E eu fico feliz que Alex ficou calado no tribunal quando perguntaram se ele queria dizer algo, porque nada do que pudesse sair da boca dele faria a menor diferença depois do que ele fez. Sophie Lynette nasceu em 7 de janeiro de 1996. Filha de Catherine e Patrick Lynette. Na cidade de Troyes, no nordeste da França. Sophie era vista como gentil, amável, paciente e reservada. Sempre gostava de alegrar os outros. Ela também amava animais e trabalhar com crianças. Quando criança, Sophie gostava de tocar violão, ler e patinar no gelo. Catherine, mãe de Sophie, disse que a filha detestava sofrimento e injustiça. Ela também era apaixonada por prevenir a crueldade contra os animais e era uma pessoa altruísta e generosa, que nunca teve muito interesse por bens materiais. Após concluir a escola, Sophie fez e terminou um curso profissionalizante de cuidados infantis. Logo depois, ela recebeu uma proposta para ser au pair em Londres. Ela trabalharia para um casal rico com 2 filhos. Após refletir, Sophie decidiu aceitar o emprego. E achando que tinha encontrado uma família muito amorosa para a qual trabalharia, Sophie se mudou da França para o Reino Unido em janeiro de 2016. Sophie encarava esse trabalho como uma aventura. Apesar da apreensão, via uma ótima chance de sair da zona de conforto e expandir seus horizontes.
Isso também ajudaria a melhorar muito seu inglês. Além disso, ela trabalharia com crianças e ganharia experiência para a carreira futura. O que poderia dar errado? Então, os novos empregadores de Sophie se chamavam Sabrina Coyer e Ozam, ou Sam Medoni. Eles eram cidadãos franceses que viviam na Wimbledon Park Road, em Southfields, sudoeste de Londres, distrito de Wandsworth. Sabrina nasceu na Argélia e mudou-se para a França ainda criança com a família. Aos 19 anos, ela já trabalhava em uma barraca de crepes em uma feira nos arredores de Paris. E foi aqui que Sabrina, com 19 anos, conheceu Sam, que tinha 24 anos. Logo de cara, Sam ficou encantado com a beleza e o charme de Sabrina. E ele começou a persegui-la incansavelmente. Logo, ele ficou completamente nas mãos dela. O relacionamento do casal foi descrito como disfuncional e turbulento, além de marcado pelo ciúme irracional e pela violência de Sabrina. Diziam que Sabrina era manipuladora e desleal, traindo Sam e o deixando por outros homens. Mesmo assim, ela sempre voltava para ele, e ele a aceitava sem questionar. Sabrina também era o tipo de pessoa que achava que era melhor do que todo mundo. Ela era mandona, narcisista, uma grande mentirosa, e via todas as outras mulheres em sua vida como concorrentes. Agora, em 2005, aos 22 anos, Sabrina deixaria a França para ir a Londres trabalhar como au pair. Além disso, Sam, aos 27 anos, conseguiu emprego em Londres como analista financeiro. Agora, em muitos artigos de notícias, Sabrina é mencionada como maquiadora e também como estilista, embora ela nunca tenha vendido uma única peça de roupa, então ela se achava muito importante mesmo assim. O casal se saiu bem e alugou um apartamento em Southfields, avaliado em 900 mil. Sabrina e Sam tinham 2 filhos de 4 e 8 anos quando essa história aconteceu, por isso contrataram Sophie. O menino mais novo era filho de Sabrina de outro relacionamento. O pai dessa criança era o ex da Sabrina, Mark Walton. Os vizinhos chamavam Sam e Sabrina de antissociais e estranhos. Na verdade, eles não eram nada amigáveis. Eles eram muito desrespeitosos com quem morava ao redor, deixando lixo na rua em frente à casa por dias seguidos, bloqueando as entradas das garagens dos vizinhos com seus carros e não pagando o aluguel ao proprietário no prazo. Sabrina, no entanto, sempre era vista como muito glamurosa e bem vestida. Agora, além dos outros problemas, Sabrina foi diagnosticada com depressão e transtorno de personalidade borderline. E além desses transtornos psicológicos já existentes, ela frequentemente manipulava Sam para compartilhar seus delírios. E Sam concordava completamente com tudo o que Sabrina dizia ou fazia, não importava o quão absurdo fosse. Ele não apenas alimentava as ilusões dela, mas também as abraçava totalmente. Quando Sofia chegou a Londres e começou a trabalhar para Sabrina e Sam, as crianças a adoraram e ela estava em seu elemento. Ela também fez amizade com muitas outras babás que trabalhavam na região, e eram muitas, e ficou muito feliz por ter aceitado o cargo. Até nas ligações com a mãe, Catherine, Sofia parecia feliz e animada. Ela disse à mãe que se dava bem com Sabrina, sua empregadora, e que costumavam se sentar à mesa juntas e conversar tomando chá. Sabrina, que gostava de mexer com cabelo e maquiagem, chegou a mudar o visual de Sofia certa vez. Durante o tempo em que trabalhou para o casal, a au pair ficou conhecida por várias pessoas da comunidade. Michael Cromer, dono de um restaurante local, contou que Sofia frequentemente acompanhava Sam e Sabrina quando conversavam com eles sobre abrir um negócio próprio. Às vezes ela ia sozinha ao restaurante de peixe com batatas fritas e ficava muito quieta, mas esse era só o jeito da Sofia. Logo após Sofia começar a trabalhar, o dono do restaurante notou que ela tinha alguma dificuldade. A linguagem corporal dela indicava que algo estava errado com Sofia, que às vezes chegava ao restaurante chorando, mas só falava que a mãe estava doente, o que não era verdade. Em certa ocasião, Sofia entrou no restaurante e contou a Miguel que Sabrina a espancou por ter deixado cair uma barra de manteiga. Não foi a primeira vez que Sofia foi agredida contra Sofia. O abuso já vinha acontecendo há algum tempo, e Sofia, de 21 anos, começou lentamente a ficar cada vez mais magra. O alarme só foi acionado em 20 de setembro de 2017, quando vizinhos de Sam e Sabrina ligaram para o 999 devido à fumaça de cheiro forte de queimado que o casal fazia em seu jardim, mas já era tarde demais. Os vizinhos tinham razão em se preocupar, pois a fogueira quase saiu do controle. Mas Sabrina e Sam apenas ficaram por perto, parecendo calmos e relaxados, assando frango na churrasqueira.
Quando os bombeiros chegaram e perguntaram a Sam o que queimava, ele só deu de ombros e disse que era a carcaça de uma ovelha comprada recentemente no mercado de Wimbledon. Após controlarem o incêndio, os bombeiros fizeram uma descoberta macabra. A dupla perversa estava tentando disfarçar o cheiro do que ou de quem estava queimando, cozinhando frango ali perto. Um dos primeiros bombeiros a chegar ao local, Thomas Hunt, viu o que acreditava ser um nariz humano e dedos queimando no fogo. E quando ele começou a vasculhar as cinzas, encontrou pedaços queimados de roupas, joias e os óculos de Sophie, todos dobrados e retorcidos pelo calor. O corpo de Sophie estava tão queimado que a causa exata de sua morte não pôde ser determinada. Embora exames post-mortem mostrem que ela sofreu fraturas no externo, em 4 costelas e no maxilar nos dias anteriores à sua morte. O corpo dela estava tão carbonizado que só um teste de DNA confirmou que era Sophie, resultado que levou 2 semanas. Quando começaram a investigação, os detetives descobriram que, em abril de 2017, cerca de 15 meses após o início do emprego de Sophie, a mãe dela percebeu que a filha parecia infeliz e cansada enquanto conversavam ao telefone. Sophie também dissera à mãe que queria voltar para casa, mas nunca revelou o motivo. Então, em agosto de 2017, Catherine disse que sua filha Sophie ligou para ela e parecia desorientada e chateada. 2 dias depois que o corpo de Sophie foi encontrado gravemente queimado, Sam e Sabrina foram presos sob suspeita de assassinato. Ao serem interrogados separadamente, o casal afirmou inicialmente que dormia quando a jovem de 21 anos morreu. No entanto, os dois admitiram que tentaram se livrar do corpo da au pair depois de encontrá-la morta. Ao abordar quem era o responsável pelo assassinato dela, começaram a se culpar mutuamente. Claro, não é sempre assim. O casal também inventou uma história para a família e os amigos, dizendo que Sophie simplesmente, do nada, decidiu ir embora e voltar para a França. Durante o interrogatório de Sam, ele relatou à polícia um acidente na banheira com Sophie enquanto ele a interrogava. O casal interrogava Sophie porque, alguns meses após ela chegar a Londres para trabalhar, Sabrina passou a ter delírios extremos. Ela acusava Sophie de roubar coisas de sua casa e depois começava a acreditar que Sophie não era realmente uma babá, mas sim uma espiã do seu ex, Mark Walton. Na verdade, ela tinha a impressão de que os dois estavam conspirando numa tentativa de abusar de Sabrina e do resto da família dela. Então, logo depois que esses delírios começaram, Sam e Sabrina começaram a interrogar Sophie repetidamente. A polícia encontrou horas de interrogatórios gravados nos celulares do casal. O ex-namorado de Sabrina, Mark Walton, que ela acusou de conspirar com Sophie, morava em Los Angeles nesse período. Ele trabalhava na indústria da música e tinha feito parte da antiga boy band Boyzone. E o fato é que Sophie nunca tinha conhecido Mark antes. Mark e Sabrina, na verdade, tiveram um relacionamento de 2011 a 2013 depois que se conheceram em um banco em Notting Hill. Mark diria que, embora ele tivesse amado Sabrina, ela apresentava um comportamento extremamente instável durante o tempo em que estiveram juntos. Ele ainda diria depois que foi seu relacionamento mais turbulento. Mark também havia pago pelas babás de Sabrina enquanto eles estavam juntos, e ela acabou demitindo todas elas, dizendo que estavam roubando ou flertando com Mark. Durante o tempo em que estiveram juntos, Sabrina ficou absolutamente obcecada por Mark Walton. E quando eles terminaram, mesmo ele ainda ajudando a pagar o aluguel e as contas dela, Sabrina começou a perseguir Mark. E então, quando ele decidiu parar de sustentá-la financeiramente, porque ela tinha voltado correndo para Sam, além do fato de que Mark não tinha certeza se a criança era dele, ela decidiu começar a acusar Mark de todo tipo de coisa maluca e horrível. Uma das coisas que Sabrina realmente acusou Mark de fazer foi de abusar sexualmente do gato dela. Ela não tinha um gato. Ela também o acusou de usar magia negra e de fazer com que um dos amigos dele voasse de helicóptero sobre a casa dela para espioná-la. A polícia, na verdade, havia recebido mais de 30 denúncias diferentes da Sabrina em relação ao Mark, todas as quais se mostraram falsas. Ela também recebeu um aviso da polícia por criar um perfil falso no Facebook e usá-lo para assediar o ex, principalmente acusando-o de ser pedófilo. Então, Sam e Sabrina não só acusaram a Sophie de dormir com o Mark e de ser uma espiã, mas também a acusaram de ser pedófila.
Se fosse assim, você não a expulsaria logo de casa, já que ela trabalha com seus filhos? Em um certo momento, Sabrina chegou a acusar a Sophie de tentar extrair e roubar o esperma do Sam para poder incriminá-lo por estupro. Insano. Mas aparentemente isso era algo típico da Sabrina. Ela costumava acusar as pessoas de coisas horríveis, geralmente de natureza sexual, e escolhia aquelas que ela acreditava serem as mais fracas. Acredita-se que Sabrina e Sam sofriam de um transtorno psicológico muito raro, conhecido como folie à deux ou psicose compartilhada. São sintomas psiquiátricos de uma crença delirante e, às vezes, alucinações que são transmitidas de um indivíduo para outro. Sam, na verdade, mais tarde foi submetido a uma avaliação psiquiátrica e foi constatado que ele não tinha nenhum problema de saúde mental, mas, por algum motivo, ele ainda acreditava em todos os delírios de Sabrina. No início, quando Sabrina começou a agir de forma violenta com Sophie, Sam apenas saía do apartamento para caminhar, evitando participar dos abusos. No entanto, não demorou muito para que ele começasse a participar, especialmente depois que passou a fazer parte das histórias absurdas de Sabrina. Especificamente que Sophie estava ajudando Mark a invadir a casa deles para que Mark pudesse abusar sexualmente de Sam. Por causa do fato de que eles achavam que Sophie estava conspirando com Mark, o casal chegou a ameaçar Sophie com estupro, prisão e ainda mais violência. Até que ela acabou fazendo uma falsa confissão, dizendo que tinha um caso com Mark Walton. Durante esses interrogatórios, Sabrina, que dizia conhecer pessoas muito influentes, incluindo o ex-presidente Donald Trump, ameaçou Sophie dizendo que a faria ser presa e, em um momento, chegou até a levá-la à delegacia. Em uma gravação de um interrogatório de Sophie, é possível ouvir Sabrina exigindo que Sophie lhe dissesse a localização da casa para onde Mark a teria levado para que os dois pudessem fazer sexo. Sabrina também disse para Sophie: "Se você tivesse me contado, eu teria te protegido e teria comido ele cru na sua frente." Seja lá o que isso signifique. Em outra gravação, Sabrina diz a Sophie que sente cheiro de sexo nela. Então, em mais uma gravação feita em 11 de setembro, Sabrina gritou com Sophie: "Você destrói tudo. Eu estava tentando me encontrar de novo. Eu rezo a Deus para que eu não tenha que tocar em você. Eu não quero sujar minhas mãos." Em outra gravação feita no mesmo dia, pouco antes da meia-noite, Sam comparou Sophie a uma francesa que entregou judeus aos nazistas alemães e disse que ela era pior do que uma assassina. No dia seguinte, Sam e Sabrina acusaram Sophie de ajudar o diabo. Sabrina também dizia para Sophie que sabia que o sonho dela era se tornar uma estrela e que Mark faria isso acontecer. Sabrina também disse que sabia que Mark tinha prometido para ela que ela iria conviver com pessoas como Leonardo DiCaprio e Tom Cruise. Sabrina disse: "Ele te vendeu um sonho e você acreditou." Durante toda a gravação, Sophie raramente falou. E quando ela respondia às perguntas do casal, mal dava para ouvi-la. Numa gravação, ela sussurrou para Sabrina que estava com medo. Sabrina encontrou uma pessoa frágil e atacou. Nas semanas que antecederam sua morte, Sam e Sabrina submeteram a jovem au pair, confiante e ingênua, a uma tortura prolongada, incluindo espancamentos, fome e afundar sua cabeça na água repetidas vezes. Além disso, nos 12 dias antes do assassinato, Sophie não pôde sair do apartamento onde trabalhava. Em vez disso, o casal a interrogava ainda mais e a espancava durante esses 12 dias. Em seus últimos dias, Sophie foi atingida com um cabo elétrico e espancada tão severamente que teve 5 costelas fraturadas e o osso do peito quebrado. Em um vídeo gravado em 18 de setembro de 2017, onde Sophie faz uma confissão, ela aparece completamente emagrecida e destruída. Sam admitiria que, antes de Sophie morrer, ele a forçou a entrar na banheira e começou a interrogá-la. Ele disse que segurou a cabeça dela debaixo d'água várias vezes e deu socos na cabeça e no pescoço dela. Ao socá-la, Sophie caiu para trás, bateu a cabeça nos azulejos, desmaiou e escorregou para debaixo d'água. Sam disse que a tirou da banheira e tentou reanimá-la, mas não conseguiu. Depois, ele negou essas declarações, dizendo que só as fez para proteger Sabrina. Em uma declaração posterior, Sam mudaria sua história e diria que só encontrou Sophie na banheira depois que Sabrina o acordou e disse que Sophie havia parado de respirar.
Em relação ao motivo pelo qual a dupla havia gravado todos os interrogatórios de Sophie, tanto Sam quanto Sabrina alegaram que pretendiam entregar essas fitas à polícia como prova contra Mark Walton. Embora seja provável que eles fossem usar essas fitas contra Mark Walton como chantagem. Dizem que havia uma testemunha na casa de Sam e Sabrina naquela noite, mas não revelam quem era. Suponho que seja um dos 2 filhos do casal. A testemunha disse à polícia que Sam e Sabrina estavam no banheiro na noite da morte de Sophie. A testemunha descreveu Sophie gritando e se debatendo na banheira, enquanto os 2 torturadores mandavam ela respirar. Por que Sophie continuou trabalhando para Sam e Sabrina após todo esse tratamento horrível? Primeiramente, o casal havia confiscado o cartão de identidade e o celular de Sophie. Eles também pararam de pagar Sophie em uma tentativa deliberada de forçá-la a confessar. Sophie queria muito ir embora, mas mesmo que tivesse seu cartão de identidade e seu celular, Sam e Sabrina haviam manipulado a tímida au pair, que mal sabia inglês, e conseguiram ter controle total sobre ela. Eles a intimidaram, a humilharam e provavelmente ela sentiu que não podia ir embora. Sophie foi avisada de que só poderia voltar para casa, na França, se confessasse ter trabalhado com Mark, e o casal ameaçou prendê-la. Como o casal não estava pagando a ela, Sophie não tinha dinheiro para comprar uma passagem de avião de volta para casa. Então, na verdade, a mãe dela tinha comprado uma passagem de avião para ela. Mas quando a polícia revistou a casa de Sabrina e Sam, eles não conseguiram encontrar essa passagem em lugar nenhum, nem o passaporte de Sophie. A polícia encontrou bilhetes de Sophie, incluindo um em que ela escreveu: "Quero ir para casa, quero ir embora". Em outro, ela escreveu: "Por que eu? Eu preciso de ajuda para impedi-los". O julgamento de Sam Modini, de 40 anos, e Sabrina Courier, de 34 anos, pelo assassinato de Sophie Lynette, começou em março de 2018. A promotoria afirmou que as acusações de Sabrina contra Mark e Sophie eram pura fantasia delirante. E quanto a Sam, ele era uma pessoa fraca, submissa e facilmente influenciável, que se envolvia com mulheres acima do seu nível, como ficou demonstrado em seu relacionamento com Sabrina. Mark Walton também havia voado de Los Angeles para Londres para testemunhar contra Sabrina. Ele afirmou que nunca conheceu Sophie e só ouviu falar dela quando os detetives o contataram após o assassinato. Outro ex-namorado de Sabrina também testemunhou e disse ao júri que Sabrina era uma lunática volúvel que mirava e manipulava os mais fracos. Ele disse que ela podia ser tão adorável quanto detestável, e não havia explicações para essas mudanças de humor dela. Ela frequentemente gritava e ficava agressiva do nada. Na tentativa de conseguir clemência para sua cliente, o advogado de Sabrina disse ao juiz que suas ações eram resultado de delírios e transtornos de personalidade, que a deixaram com um medo racional e completamente avassalador de que Sophie estava conspirando contra ela e sua família com Mark Walton. Ele disse que o comportamento dela em relação à vítima foi totalmente motivado pela doença mental de Sabrina e pelo seu desespero em obter provas do abuso do Sr. Walton. E embora o juiz tenha reconhecido que o casal era gravemente delirante, especialmente Sabrina, isso não era uma justificativa para o tratamento hediondo e o assassinato de Sophie. No final, o júri acabou considerando tanto Sam quanto Sabrina culpados pelo assassinato de Sophie. Ao ouvir o veredito, Sam apenas olhou para baixo, para o colo, enquanto Sabrina desatou a chorar. Ambos acabaram recebendo uma sentença de 30 anos à prisão perpétua.
E durante a audiência de sentença, o juiz disse ao casal: vocês dois participaram da tortura de Sophie no banho, que levou à sua morte. E a fizeram acreditar que iria se afogar, a menos que desse a vocês informações que queriam, mas que ela não tinha como dar, porque não existiam. Sabrina ainda escreveu uma carta de desculpas estranha para Sophie e sua família, lida em voz alta na audiência de sentença. Dizia: querida Sophie, que a paz esteja com você. Primeiramente, quero que todos, inclusive Sophie, e principalmente seus pais e familiares que estão sofrendo muito, saibam o quanto lamento o que aconteceu com ela. Compartilhamos tantos bons momentos juntas, assim como dores, até que as coisas deram terrivelmente errado e isso acabou nessa tragédia horrenda. Penso em você todos os dias e ainda me choca e entristece sua ausência neste mundo. Sinto como se fosse um sonho horrível do qual eu gostaria de poder acordar. Todos os dias eu vivo com tristeza e pesar. Sofro diariamente pensando em você e no que aconteceu com você naquela noite terrível. Queria poder voltar no tempo para que isso não tivesse acontecido e você ainda estivesse viva com a gente hoje. Agora vou viver sem esperança e nunca consigo imaginar ser feliz de novo. Luto todos os dias e estou decepcionada comigo mesma, como você também deveria estar. Sophie, queria que tudo tivesse sido diferente e espero que você descanse em paz com Deus. Com profundo arrependimento, Sabrina Calder. Após a condenação da dupla, Catherine Lynette, mãe de Sophie, afirmou: Sophie estava começando a viver. Ninguém tinha o direito de tirá-la. Eles não tinham o direito de tirar a preciosa vida de Sophie. Lembro do dia em que Sophie foi embora. Não queria e fiquei com raiva dela por isso. Nossa filha partiu animada com a perspectiva de realizar seus sonhos. Ela era gentil, reservada, tímida e tinha um pequeno círculo de amigos. Eu nunca imaginei, nem por um momento, que a vida de Sophie terminaria de forma tão trágica. E o pai de Sophie, Patrick Lynette, também leu uma declaração sobre sua filha e disse: se ao menos eu soubesse o que aconteceria com ela nas mãos de Sabrina e Sam, que ela passaria por tanta tortura física e mental, que sua jovem vida seria tirada dela de forma tão egoísta e desnecessária. Eu nunca teria incentivado ela a sair. Eu ainda teria minha menina. Ela não suportava ver os outros sofrendo, e parte meu coração saber que ela foi abusada até o fim da vida. Foi a Sophie quem sofreu em silêncio, apanhando e recebendo ferimentos incompatíveis com a vida. Ela estava aprisionada. Sabrina e Sam não só tiraram a vida da minha única filha de forma tão brutal e sem remorso, como também tiraram a minha. Meu sono, felicidade, paz de espírito e futuro. Uma celebração da vida de Sophie, que contou com a presença de mais de 150 pessoas, foi realizada na Catedral de Saint-Étienne, em Sens, França, no dia 6 de junho de 2018. Essas duas pessoas são monstros insanos e delirantes, e a pobre Sophie não fazia ideia do que estava se metendo. Ela só descobriu quem eles eram meses depois, pois no início esconderam quem realmente eram. Sabrina adorava controlar outras pessoas, e com seu temperamento violento, ela teria matado de novo se o plano dela e de Sam de cozinhar frango ao lado de um corpo queimando tivesse funcionado. Volte sua atenção para 7 de dezembro de 2019. Esse dia chama sua atenção? Sim. Por quê? Ela disse: Day Harmony faleceu. A última vez que Harmony Montgomery, de 5 anos, foi vista com confirmação foi em 11 de setembro de 2019, mas ela só seria registrada como desaparecida mais de 2 anos depois, em novembro de 2021. Menos de um ano antes de desaparecer, em fevereiro de 2019, Harmony foi colocada sob a guarda do pai, Adam Montgomery, e da esposa dele, Kayla Montgomery, madrasta de Harmony. Agora, Adam tem um longo histórico criminal e luta contra o vício em drogas.
No entanto, o histórico dele nunca foi verificado, nem foi feita qualquer vistoria na casa antes que ele recebesse a guarda total de Harmony. Ele nunca deveria ter conseguido qualquer tipo de guarda daquela menininha. Harmony nasceu em junho de 2014 e foi colocada imediatamente em acolhimento familiar, pois sua mãe, Crystal Sorey, era dependente química e não conseguia cuidar dela. Ela entrou e saiu da vida da filha desde então. Mas agora era novembro de 2021 e Crystal não conseguia entrar em contato com Harmony desde abril de 2019. Ela disse que tentou várias vezes, mas Adam nunca deixava ela falar com a filha. Onde você pensava que Harmony estava? Eu achava que ela estava com o pai e que ele só estava sendo um idiota de verdade. Era o que eu esperava que estivesse acontecendo, sabe? Mas no fundo do meu coração eu sabia que tinha algo errado. Algo estava muito errado. Como se ele estivesse indo ao extremo para me bloquear e garantir que eu não pudesse entrar em contato com ela ou qualquer coisa. Ou até mesmo ao ponto de, quando a família dele começou a ligar para o Decife e ele soube que, sabe, aí ele cortou contato com eles também e então eu nem conseguia mais informações por eles, sabe? Porque pelo menos eu conseguia saber o que estava acontecendo através deles. Nem isso eu conseguia mais. Ele literalmente rompia contato com qualquer pessoa que o questionasse sobre como tratava Harmony ou sobre o que estava fazendo. Então, a busca oficial por Harmony começou na véspera da virada para 2022. Quando a polícia foi falar com ele, Adam afirmou que tinha deixado Harmony de volta com a mãe dela. Embora isso fosse claramente mentira, Crystal não fazia ideia de onde ela estava. E as versões de Adam e Kayla divergiam sobre quando viram Harmony pela última vez. O tio de Adam, Kevin Montgomery, disse que não via Harmony nem seu sobrinho desde o final de 2019. A última vez que viu Harmony, ela tinha um olho roxo, e ao perguntar o que ocorreu, Adam disse que a agrediu em casa. O tio Kevin disse à polícia que, além do abuso físico, Adam fazia Harmony limpar o vaso sanitário com sua escova de dentes e ficar de castigo no canto por horas. Com essas novas informações, Adam foi preso em junho de 2022 e acusado de agressão de segundo grau. Kayla, esposa de Adam, foi presa no início de 2022 acusada de fraude grave ao sistema de assistência social. E para reduzir sua própria sentença, ela finalmente decidiu falar e contar à polícia o que havia acontecido com Harmony. E a acusação contra Kayla veio do fato de que ela havia recebido $1.500 em benefícios de vale-alimentação de dezembro de 2019 a junho de 2021, mesmo que Harmony já não estivesse viva. Então, depois que Kayla falou com a polícia e deu novas informações, Adam, além da acusação de agressão em segundo grau, também foi acusado de homicídio em segundo grau, manipulação de testemunhas ou informantes, abuso de cadáver e falsificação de provas físicas. E o que Kayla disse foi que, em 7 de dezembro de 2019, seu marido Adam deu vários socos na cabeça da filha Harmony depois que ela fez as necessidades no carro em que eles estavam morando, pois haviam sido recentemente despejados. Agora moravam nesse carro Adam, Kayla, Harmony e os 2 filhos de Adam e Kayla, Declan e Seamus, que tinham menos de 3 anos de idade. Depois que Adam matou sua filha, ele escondeu o corpo dela em uma bolsa de viagem e ficou carregando essa bolsa por Manchester durante meses. O julgamento de Adam estava marcado para começar em novembro de 2023, mas acabou sendo adiado para fevereiro de 2024. Com o início do julgamento e o júri escolhido, o juiz levou todos em uma excursão de ônibus por Manchester para visitar os locais ligados ao caso de Harmony. No primeiro dia do julgamento de Adam, em 7 de fevereiro, ele admitiu 2 acusações menores: falsificação de provas e abuso de cadáver. Mas ele ainda afirmava ser inocente na morte de Harmony. A defesa de Adam tentava culpar Kayla, alegando que Harmony morreu em 6 de dezembro enquanto estava só com ela. E sendo o covarde absoluto que ele é, Adam Montgomery não apareceu nem um único dia no próprio julgamento. A promotoria fez sua declaração de abertura. Ele pegou a bolsa de viagem e enfiou o corpo da Harmony dentro. Foi aí que a Harmony se tornou a garota morta na bolsa de viagem. Ele fez isso com ela. Foi nisso que ele a transformou. Foi então descrito que Adam a espancou por causa de um acidente ao fazer as necessidades, algo sobre o qual ela não tinha controle. Harmony, na verdade, já tinha sido desfraldada muito cedo e ela adorava estar limpa e tinha orgulho de ser uma menina grande que não tinha acidentes. No entanto, parecia que as necessidades de Harmony não eram atendidas, como ter tempo para ir ao banheiro. Como Harmony foi tirada de um lar adotivo amoroso e colocada com seu pai, que era bravo e abusivo, seus hábitos de ir ao banheiro pioraram.
ela tinha muito medo dele. A promotoria relatou que após Adam agredir Harmony com um soco na cabeça, ele foi ao Burger King tomar café da manhã enquanto sua filha morria no banco de trás. Adam então carregou o corpo dela por Manchester durante meses antes de finalmente fazer um plano para se livrar do corpo dela de uma vez por todas. Adam acreditava que se não houvesse provas do que ele tinha feito com Harmony, ele sairia impune. Felizmente, ele falhou. O defensor público de Adam, James Brooks, admitiu que seu cliente ajudou a encobrir o assassinato de Harmony, mas não cometeu o crime. Foi Kayla, a madrasta malvada. Ela é má, mas não é tão má quanto Adam. Após as declarações iniciais, começaram os depoimentos. Crystal Sorey, mãe biológica de Harmony, foi depor e responder às perguntas da promotoria. Crystal testemunhou que perdeu a guarda de Harmony em 2014 porque estava lutando contra o vício em drogas e não estava em condições de cuidar dela. Crystal recuperou a guarda de Harmony em março de 2016, mas apenas 10 meses depois, Harmony voltou para o acolhimento familiar. Emocionalmente, Crystal disse que viu sua filha pela última vez em uma chamada de vídeo em abril de 2019, mas depois disso, Adam cortou todo o contato. Ela tentou várias vezes contatar Adam e Kayla, mas não conseguiu falar com nenhum. Crystal continuou descrevendo sua filha como incrível, energética e inteligente. Isso não foi mencionado no julgamento. Crystal disse que tinha audiências conflitantes e não pôde comparecer quando a guarda de Harmony foi concedida a Adam. Já os pais adotivos do irmão de Harmony, Jameson, negam isso e afirmam que nenhum parente biológico de Jameson esteve na audiência. Desde o desaparecimento de Harmony, o tio Kevin também se manifestou e disse que Crystal sabia sobre os olhos roxos que Adam tinha causado em Harmony em junho de 2019, porque o próprio Kevin contou para ela, mas ela não fez nada. Outra pessoa que conhecia muito bem a Harmony testemunhou no tribunal, Michelle Rafferty, que foi mãe acolhedora dela por 3 períodos diferentes. Michelle acolheu Harmony em sua casa pela primeira vez quando ela tinha apenas 2 meses de idade. Michelle foi informada que Harmony tinha um distúrbio cerebral e não deveria viver mais de 7 meses. Crystal e Michelle comentaram que Harmony era inteligente, mesmo após ser diagnosticada bebê com uma condição que poderia causar deficiência de aprendizagem. Mas esse diagnóstico estava completamente errado e Harmony alcançava todos os marcos do desenvolvimento. Michelle falou sobre Harmony. Era uma criança amorosa, doce, feliz e muito sociável. Adorava estar com pessoas em qualquer lugar. Ela fazia todos felizes e isso ficava claro ao conhecê-la. O tio de Adam Montgomery, o tio-avô de Harmony, Kevin Montgomery, foi intimado a testemunhar contra Adam no julgamento. Ao subir ao banco das testemunhas, ele admitiu que não queria estar lá naquele dia. O tio Kevin falou sobre um dia em junho de 2019, cerca de 6 meses antes de Harmony ser assassinada. Ele retornou da Flórida após 3 semanas para a casa da rua Guilford e percebeu que Harmony estava com um olho roxo. Quando você a viu na cozinha, como ela parecia? Ela estava com um olho roxo. Pode descrever para nós como estava o olho roxo? Bem inchado como o olho de um guaxinim. Roxo. O tio Kevin perguntou a Harmony o que ela tinha feito com o olho, mas antes que ela respondesse, Adam, atrás dela, falou: "Ela não fez nada, eu bati nela pela casa toda." Quando ele disse que ela não fez nada, presumo que quis dizer que ela não machucou o próprio olho, não que ela não tenha feito nada, pois é por isso que ele a agredia pela casa, suponho, se ela errou aos olhos dele. Perguntaram ao Kevin como o sobrinho dele fez essa declaração. Ele respondeu: "Da melhor forma que posso, eu descreveria como um filho da mãe arrogante." Adam explicou, como Kevin lembrou, que deixou a Harmony cuidando de seu filho bebê enquanto ia ao banheiro. Quando ele voltou, Harmony estava com a mão sobre a boca e o nariz do bebê, e Adam disse que os lábios do bebê estavam ficando roxos. O tio Kevin disse que contou para várias pessoas sobre o incidente para pedir ajuda. E ele também ligou para o DCF. No entanto, as alegações dele foram consideradas infundadas, é claro. No julgamento de Adam, Kayla Montgomery foi a principal testemunha e depôs por 2 dias. Apesar de ter chorado em alguns momentos, na maior parte ao falar sobre Harmony, ela parecia fria e indiferente. No interrogatório, Kayla afirmou que por volta de 2 ou 3 da manhã de 7 de dezembro, Harmony se sujou no carro.
Ela não lembrava se era cocô ou xixi. Isso foi enquanto estavam no carro da família nos apartamentos Colonial Village. Esse é o estacionamento onde os Montgomery ficaram no carro, porque o amigo deles, Anthony Bodero, morava bem aqui neste apartamento. Kayla então disse que, por causa do acidente de Harmony, isso deixou Adam irritado e ele começou a socar a cabeça dela. Ele acabou dando de 10 a 15 socos nela. Kayla disse que pediu para Adam parar, mas ele não parou. E depois, ela nem trocou as roupas de Harmony. Por quê? Porque Adam mandou ela não fazer isso e ela ficou com medo, pois ele lançou para ela, abre aspas, um olhar de louco. Kayla disse que não dormiu mais depois disso. Por volta das 7h da manhã, todos já estavam acordados e Adam estava novamente irritado com o cheiro no carro. A família então foi até a clínica de metadona para que Adam e Kayla pudessem pegar suas doses. Kayla entrou primeiro e quando ela voltou, Adam entrou e pegou a dele. Quando Adam voltou para o carro depois de pegar sua dose de metadona, ele ficou bravo de novo porque o carro estava cheirando mal. Adam, disse Kayla, depois gritou com Harmony. Por que você faz isso? Por que não avisa quando precisa ir? Então ele começou a socar a cabeça dela. Depois, Adam levou a família ao Burger King. No caminho, em todos os semáforos, Adam se virava e continuava a socar a cabeça de Harmony. Ela começou a fazer um barulho estranho, gemendo. Adam disse para Kayla, acho que desta vez fiz algo. Acho que realmente machuquei ela. É assim que é o trajeto da clínica de metadona até o Burger King em Manchester. E há vários semáforos ao longo do caminho, embora não saibamos quantos estavam vermelhos. Tenho certeza de que Harmony levou vários socos de Adam durante o trajeto. Porque, como você pode ver, há muitos semáforos. E ele começou a gritar com Harmony e continuou batendo repetidamente na cabeça dela. O que Harmony estava fazendo naquele momento quando ele começou a dirigir o veículo? Ela estava chorando muito. Ela estava chorando muito. Exa. Com licença, Kayla. Ela estava dizendo alguma coisa? Não. E Kayla, quero que você explique aos jurados, com o máximo de detalhes possível, o que aconteceu no seu trajeto da Raptópico até aquele Burger King. Adam estava ficando muito bravo com Harmony. Fazendo xixi no carro, e ele continuava socando ela repetidamente. No caminho para o Burger King. E havia alguns semáforos vermelhos, e quando estávamos parados neles, ele meio que passava por cima do banco do motorista, tipo entre o banco do passageiro, e ele simplesmente ficava socando a cabeça dela repetidamente. Entre o Raptópico e o Burger King, os réus disseram algo para Harmony. Eu disse para ela calar a boca. Pare de chorar. Este é o Burger King, onde os Montgomerys foram depois de terem ido à clínica de metadona. Kayla disse que no caminho... Foi aqui que Adam agrediu Harmony. No banco de trás, na época, com Harmony, estavam seus 2 irmãos, um de 2 anos e meio e outro de 11 meses. Kayla disse que quando Adam bateu em Harmony, Harmony começou a chorar e o bebê de 11 meses também começou a chorar. Ela disse que seu filho mais velho não chorava com muita frequência. Provavelmente ele sabia que era melhor não chorar, porque sabia que poderia acabar se metendo em problemas, ou levar gritos, ou apanhar, ou algo assim pelo Adam. Kayla testemunhou que levantou o braço tentando fazer Adam parar de bater em Harmony. Mas ele olhou para ela com uma expressão de pura maldade e ela simplesmente recuou. Você tentou ajudar Harmony enquanto ele a levava no carro? Sim. Conte aos jurados o que você fez para tentar ajudar. Eu levantei meu braço e disse para parar. Mas ele olhou para mim e me deu... Esse olhar que era maligno. Eu não gostei dos olhos loucos dele. Eu não gostei e não consegui. Eu não consegui impedi-lo de bater nela. O olhar que ele me deu foi assustador e fiquei com medo. Quando a família chegou ao Burger King, passou pelo drive-thru e pediu 3 sanduíches de café da manhã. Harmony estava debaixo de um cobertor para que ninguém pudesse ver os ferimentos horríveis no rosto dela. Depois, eles seguiram para os apartamentos Colonial Village. Kayla disse que deu o sanduíche para as crianças mais novas no caminho de volta e deixou outro no colo de Harmony, achando que ela só estava dormindo e acordaria depois para comer.
E ela disse aos jurados que Adam costumava colocar esse cobertor sobre o corpo da garotinha quando ela estava no carro, para que ninguém pudesse ver o quanto ela estava machucada. Kayla também disse que Harmony tinha sangue seco no rosto naquela manhã, do dia anterior. Adam a havia agredido e ninguém sequer limpou o rosto da garotinha. Kayla pensou que Harmony dormia debaixo do cobertor, pois após ser agredida por Adam, ela geralmente adormecia. Quando voltaram aos apartamentos Colonial Village, Adam e Kayla usaram heroína e fentanil. Kayla contou que saíram do condomínio algumas horas depois, apesar de não lembrar o motivo. E quando fizeram isso, o carro da família, um Chrysler Sebring, morreu no cruzamento da West com a Elm Street. Agora, precisando rebocar o carro, Adam saiu e tentou acordar Harmony. Foi então que ele descobriu que ela estava morta. Kayla disse que Adam estava balançando Harmony suavemente, tentando fazê-la acordar, mas ela não acordava, dizendo: "Filhinha, acorda, filhinha." Quando o Chrysler Sebring da família morreu, toda a parte eletrônica parou de funcionar. Então Adam nem conseguia abrir o porta-malas do carro. Em vez disso, ele entrou no banco de trás e abaixou uma parte do assento para puxar uma bolsa de viagem vermelha do porta-malas. Adam então dobrou o corpo de Harmony ao meio e a colocou dentro da bolsa de viagem. Mesmo havendo lágrimas em parte do depoimento de Kayla, ela mostrou pouca emoção ao falar de Harmony. Kayla só chorou quando ela estava falando sobre as coisas que tinham acontecido com ela. Enquanto testemunhava, Kayla admitiu não lembrar quantas roupas ou calcinhas embalaram para Harmony e disse que nunca lavavam as calcinhas dela. Eu não sei se isso significa que eles simplesmente jogavam fora e compravam novas, ou se faziam ela usar as mesmas sujas repetidas vezes. A família pegou alguns pertences e voltou a pé para os apartamentos Colonial Village, numa caminhada curta. Ao chegarem, a amiga os levou de carro até o veículo para pegar o restante das coisas. Após isso, eles passaram algumas noites no carro da amiga. À noite, Adam retirava a bolsa de viagem com o corpo de Harmony do carro e a escondia nos montes de neve. Então foram à casa da mãe de Kayla, onde o corpo de Harmony ficou em um cooler vermelho e branco no corredor, do lado de fora da porta dela. No fim de dezembro de 2019, a família já havia se mudado para o abrigo de transição na Avenida Lake. Lá, Adam escondia a bolsa de viagem com o corpo de Harmony no teto, e Kayla disse que exalava um cheiro horrível. O corpo de Harmony estava vazando fluidos dentro do teto, e várias pessoas no abrigo sentiram o cheiro. Este é o abrigo onde Adam, Kayla e os 2 meninos ficaram. E foi também aqui que Adam escondeu o corpo de Harmony no teto. Os investigadores vieram aqui depois que perceberam que Adam tinha matado Harmony e conseguiram remover algumas das placas do teto como evidência para o julgamento dele. Antes de ser pego, a família se mudou para o apartamento na Union Street. Aqui, Adam tirou o corpo de Harmony da bolsa de viagem e depois a colocou no chuveiro do banheiro da família. A partir daí, ele ligou a água quente numa tentativa de descongelar o corpo dela. Quando o corpo de Harmony estava parcialmente descongelado, Kayla usou tesoura para cortar o moletom dela, enquanto Adam cortou a legging da menina com a mesma tesoura. Kayla disse: "Eu estava lá no começo e estava lá no final." Ela também disse que nunca viu nenhuma ferramenta no banheiro, embora soubesse que Adam tinha um pequeno serrote de mão. Então Adam esquartejou Harmony na banheira e depois um encanador precisou desentupir o ralo. O corpo de Harmony foi colocado em uma bolsa de um centro médico católico, cheia de cal, já que Adam acreditava que isso ajudaria na decomposição, embora não ajudasse. Adam também disse para Kayla que talvez eles devessem usar uma NutriBullet, porque seria uma boa maneira de se livrar do corpo de Harmony. E Adam pediu para Kayla levar isso para ele no trabalho dele na Portland Pie Company. Kayla colocou seus 2 filhos no carrinho de bebê e depois a bolsa com os restos de Harmony embaixo dele. E levou até a Portland Pie Company, onde Adam guardaria no freezer industrial, onde os funcionários entravam e saíam o dia todo, e onde a empresa guardava comida. Adam colocou alguns condimentos na bolsa, provavelmente para fingir que trazia apenas o almoço diariamente. Normalmente você guarda o almoço na geladeira, não no freezer. Você também não colocaria condimentos no freezer. Kayla relatou que seu marido dirigiu um caminhão da U-Haul em março de 2020 e que ela não pôde acompanhá-lo. Quando ele voltou, já não tinha os restos mortais de Harmony. Depois do assassinato, Kayla relatou que Adam tentou se suicidar 2 vezes e estava perdendo o controle.
Agora ele achava que havia câmeras, microfones e luzes no apartamento deles e pensava que Kayla estava trabalhando com a polícia. Ele estava muito paranoico. Adam também achava que Kayla estava traindo ele e possivelmente o envenenando. No dia 17 de março de 2020, Kayla pegou seus 2 filhos e deixou Adam. Ele tinha a deixado com os 2 olhos roxos. Kayla também falava sobre como Harmony frequentemente aparecia com olhos roxos e hematomas no rosto e nas pernas. Ela disse também que Adam costumava dar tapas e socos em Harmony. Mas Kayla não fez nada para ajudar sua enteada e ainda ficou brava com o tio Kevin por ter entrado em contato com o DCF sobre como Harmony estava sendo tratada. A promotoria revelou que os Montgomery usaram benefícios do SNAP para comprar drogas. Aparentemente, o traficante deles aceitava os benefícios de assistência alimentar em troca de heroína, fentanil ou qualquer outra droga que eles precisassem naquele dia. Como resultado disso, Kayla disse que ela, Adam, Harmony e os 2 meninos chegaram a comer comida de bebê em determinado momento. Como eles conseguiram dinheiro para ir ao Burger King e comprar 3 sanduíches naquela manhã? Kayla disse aos jurados que Adam se esforçou para obter a guarda de Harmony e que ajudou a decorar o quarto dela com Mickey Mouse antes da mudança. E enquanto estava no banco das testemunhas, Kayla disse que ainda se importa com Adam porque ele é seu melhor amigo e pai dos filhos dela. Ela só está tendo dificuldade em deixar isso para trás. Ainda pior é a carta que Kayla escreveu aos promotores tentando um acordo, antes deles saberem como Harmony foi morta. Na carta, ela disse que, em troca do seu depoimento que incriminaria Adam, ela queria a guarda dos filhos, tratamento de saúde mental, reabilitação para dependência química e imunidade para tudo. Depois, ela também escreveu que queria um abraço, um beijo ou a chance de fazer amor mais uma vez com Adam. Só um comentário. Kayla terá direito à liberdade condicional em abril de 2024. Então, existe a possibilidade de que ela possa recuperar a guarda dos 3 filhos nessa época? Ah, e caso você não saiba, Kayla e Adam tiveram um terceiro filho em 2021, uma menina. Isso foi depois que Adam já tinha matado Harmony. Kayla decidiu que era uma boa ideia ter outro filho com esse homem. No contra-interrogatório, os advogados de Adam atacaram a credibilidade de Kayla, alegando que ela mentiu 2 vezes ao grande júri antes de obter um acordo. Courtney Garcia, casada com um amigo de infância de Adam, também testemunhou. Ela disse que deu dinheiro para gasolina e hospedagem à família no Dia de Ação de Graças de 2019. Na época, as 3 crianças estavam lá, mas Adam disse algo para ela sobre como ele iria levar Harmony de volta para a mãe dela e que ela estaria melhor lá. Então, em 4 de março de 2020, foi quando Adam alugou o caminhão da U-Haul para se desfazer dos restos mortais de Harmony. Na verdade, ele pediu para o amigo dele, Travis Beach, alugar o caminhão para ele. Então, Travis foi outra testemunha que prestou depoimento. Quando Travis falou, ele disse que tinha ido ao apartamento de Adam na Union Street naquele dia de março. Quando ele chegou, tudo de Adam estava em caixas, como se fosse se mudar, embora não fosse o caso. Assim, Travis não fez perguntas e apenas presumiu que Adam se mudaria por causa dos problemas com o DCF. Travis também testemunhou que Adam disse para ele: "Eu estraguei tudo." E Adam disse isso 4 ou 5 vezes, mas não explicou mais o que queria dizer. No dia seguinte, Travis recebeu no Facebook uma mensagem avisando que o caminhão da U-Haul não havia sido devolvido às 2 da tarde. Como exigido, ele então pediu a Adam, também pelo Facebook, para devolvê-lo. Adam pediu para não receber esse tipo de mensagem pelo Facebook novamente. Travis comentou que também não tinha permissão para falar com Kayla naquele dia. A promotoria queria que o júri visse Kayla como uma esposa abusada e não como o monstro e assassina que a defesa estava tentando fazer parecer. Eu acho que ela é as 2 coisas, então. A promotoria chamou várias testemunhas que tinham visto Kayla com olhos roxos e outros ferimentos. Uma testemunha chamada Roseanne Smith, que levava Adam e Kayla regularmente à clínica de metadona, disse que um dia, em março de 2021, o olho esquerdo de Kayla estava muito machucado e começando a inchar até quase fechar. Ela notou que o olho roxo não estava lá no dia anterior. Ao chegarem à clínica de metadona, Adam se afastou do carro e Roseanne tentou passar o telefone para Kayla, que queria pedir ajuda. Mas Adam percebeu isso, então ele se virou e voltou para o carro. Rosiane disse: "Eu não vi Adam ali. Eu vi pura raiva caminhando em minha direção."
Adam então agarrou o braço dela, torceu e puxou o telefone dela, dizendo: "Você não vai dar esse telefone para minha esposa." Rosiane contou que quando começou a implorar a Adam pelo telefone, ele de repente ficou mais brando. A raiva no rosto dele sumiu, mas ela ficou muito assustada com o que viu. No julgamento, jurados viram parte do teto do abrigo de transição da família em Manchester, onde Adam foi acusado de esconder o corpo de Harmony. O Estado disse que, ao retornarem ao quarto do abrigo 2 anos depois, investigadores encontraram manchas de sangue na saída de ar do teto e sentiram cheiro de decomposição. Na placa do teto, perto do sangue de Harmony, restaram só impressões digitais e marcas das mãos de Adam. Nicole Giles foi outra testemunha que, na verdade, precisou ser presa para ser trazida para depor. Ela temia pela segurança dela e dos filhos, por isso não queria ser associada ao caso. O juiz então ordenou que seu rosto não fosse mostrado nas câmeras. Nicole morou no abrigo de transição da família junto com os Montgomerys em 2020. Ela disse que sempre que via Kayla lá, ela estava com hematomas pelo corpo e olhos roxos. Quando perguntava a Kayla sobre os hematomas, ela dizia que havia caído ou que os meninos tinham batido nela com brinquedos ou garrafas. Quando Kayla ficava sozinha com Nicole, dizia que os machucados eram do Adam e que queria ir embora, mas tinha medo. Tara Hilbert, gerente do prédio na rua Union, onde Adam, Kayla e os 2 meninos viveram após o assassinato de Harmony, também testemunhou. Ela disse que quando ficou amiga dos Montgomery, soube que Kayla sofria abusos por parte de Adam. Em março de 2021, quando Kayla foi gravemente machucada pelo Adam, com olhos roxos e o nariz sangrando, Tara ajudou Kayla e as crianças a se mudarem para um hotel. Tara contou que, em uma conversa com Adam, ele disse sentir falta da filha, Harmony. E quando Tara perguntou a ele onde estava a filha dele, ele disse que ela estava em Lowell, Massachusetts, com a mãe dela. E outra testemunha se chamava Rebecca Mines. Ela disse que era amiga de Adam porque os dois faziam parte da comunidade de recuperação. Antes de 2021, ela disse que eram melhores amigos e viajavam juntos para vários lugares. Adam informou a Rebecca que tinha deixado Harmony com Crystal porque ela continuava fazendo cocô nas calças. Ele disse que também tentou entrar em contato e ver Harmony desde então, mas Crystal não permitiu. Rebecca lembrou quando Adam comentou sobre os acidentes de banheiro de Harmony e disse que a colocaria de castigo no canto por horas, achando que ela fazia isso de propósito. E uma vez, quando Adam falou com Rebecca sobre Harmony, ele disse que a odiava profundamente porque ela o lembrava da mãe dela, Crystal. Foi exibida ao júri uma gravação de uma ligação de Adam da prisão. Nela ele disse: "Os investigadores são malucos e a busca por Harmony é só um desperdício do dinheiro dos contribuintes." A defesa não chamou nenhuma testemunha, e antes das deliberações do júri, a equipe de defesa de Adam tentou excluir o depoimento de Kayla das deliberações do júri. A defesa solicitou a anulação das 3 acusações restantes contra Adam, alegando falta de credibilidade de Kayla e ausência de provas sobre o responsável pela morte de Harmony. Porém, o juiz discordou e negou o pedido. Nas alegações finais, a defesa de Adam afirmou que ele moveu e escondeu o corpo de Harmony por acreditar, de forma equivocada, que isso evitaria a destruição de sua família. A defesa também tentou humanizar e suavizar a visão do júri sobre Adam, a quem o Estado chamava de um tirano enfurecido. A defesa então disse que a alegação de que Adam espancou sua filha por dias e depois, em 7 de dezembro de 2019 por horas, é simplesmente absurda. O absurdo é fazer isso, não pensar que ele fez. Eles continuaram dizendo: Adam fez coisas muito ruins, mas ele não matou sua filha. Quando a promotoria apresentou seus argumentos finais, o promotor Ben Agati, com raiva, afirmou que Adam acha que a vida e a morte de Harmony foram perda de tempo. Ele disse que no dia da morte de Harmony, Adam só tinha seu carro, sua raiva e seus punhos. Ao saber que Harmony se sujou no carro, ele tirou sua vida em um acesso de raiva por um acidente relacionado ao banheiro. Ben Agati disse aos jurados que o que restou de Harmony estará com vocês na sala de deliberação, a escova de dentes rosa e o forro ensanguentado. E as outras partes do corpo dela, o tronco, o rosto, os olhos, aquele sorriso. Só o réu, enquanto estamos aqui hoje, sabe onde elas estão. Ele não pode revelar onde elas estão, pois as provas mostram que ele causou a morte dela. Assim, ela não terá o enterro que merece. Em 22 de fevereiro de 2024, Adam Montgomery foi considerado culpado por todas as acusações.
homicídio em segundo grau, agressão em segundo grau, adulteração de provas físicas, abuso de cadáver e intimidação de testemunha. Após a leitura do veredicto de Adam, a mãe de Harmony, Crystal, disse que ficou muito aliviada, mas ressaltou que o caso ainda não acabou, não enquanto Harmony não for encontrada. Crystal também disse que Adam é manipulador e tenta manter uma imagem de durão o tempo todo. Ela disse que quando descobriu que teria uma menininha, ficou muito assustada porque Adam odeia mulheres. Crystal, agora sóbria, pediu à justiça de New Hampshire que declare Harmony oficialmente morta. Crystal tenta remover Montgomery do sobrenome de Harmony, passando a chamá-la de Harmony Renée Sori. Se encontrarem o corpo, ela planeja cremá-lo. O detetive John Dunleavy afirmou que, apesar de ver a condenação como vitória, ela não era completa, pois Harmony Montgomery seguia desaparecida. Ele disse: "Não a encontramos. Ainda vou trabalhar por um tempo. Tenho cerca de 15 anos pela frente. E enquanto eu for policial, vou continuar procurando por ela." Apesar de Adam não ter ido ao julgamento, a lei de New Hampshire exige sua presença na audiência de sentença, marcada para 9 de maio em Concord. Ele pode pegar de 35 anos a prisão perpétua só pela acusação de homicídio em segundo grau. A pena será cumprida de forma consecutiva às condenações por crime armado, pelas quais ele já cumpre ao menos 33 anos. Então, finalmente, depois de mais de 4 longos anos, Harmony conseguiu justiça. Agora, é uma pena que Kayla Montgomery não tenha sido acusada de mais crimes, porque ela também era absolutamente culpada. Eu gostaria que Adam pudesse demonstrar um mínimo de tristeza ou arrependimento pelo que fez à sua pobre, doce e inocente filha. Mas ele nunca mostrou que se importava com ela, nem um pouco. E agora que ele foi condenado por todas as acusações e provavelmente passará o resto da vida na prisão, ele ainda não revelou onde colocou o corpo dela. Eu não consigo acreditar que alguém tão cruel tenha recebido a guarda de uma criança. Eu teria visto aquela tatuagem de lágrima e pensado: você nunca terá a guarda de nenhuma criança. Muitas pessoas ao redor dela cometeram muitos erros, e Harmony acabou perdendo a vida por causa disso. Mas pelo menos agora ela teve algum tipo de justiça. Se você curte True Crime e quer acompanhar isso comigo, inscreva-se e ative as notificações para saber quando posto vídeos novos, de 2 a 3 vezes por semana. Obrigada por assistir ao Mundo Cruel. Até a próxima. Se cuidem. Tchau. Eu não sei por que alguém faria isso com ela. Uma mãe enlutada não consegue responder à pergunta que todos estão fazendo. Por que alguém mataria a pequena Hailey Dunbar Blanchette e seu pai, Terry Blanchette? A polícia afirma que ainda busca evidências para descobrir o motivo. Hailey Lynn Elizabeth Denise Dunbar Blanchette nasceu em 31 de dezembro de 2012 em Tabor, Alberta, Canadá, filha de seu pai, Terry Blanchette, e de sua mãe, Cheyenne Dunbar. Ela era uma menina doce e feliz que fazia amigos facilmente. Hailey gostava de brincar no parque, andar de quadriciclo com a família, fazer carinho nos animais e brincar na água. Ela era filha única, adorada pelos pais, e seu pai também a chamava de sua pequena princesa. A mãe e o pai da menina, que sempre descreviam um ao outro como ótimos pais, tinham um relacionamento de idas e vindas. Eles moraram juntos 2 vezes, antes de Hailey nascer e quando ela tinha alguns meses. No início de 2015, eles se separaram de vez, e Cheyenne se mudou para Edmonton, enquanto Terry ficou em Blairmore, que ficava a cerca de 5 horas de carro. O casal então dividiu a guarda de Hailey, com a menina geralmente passando 2 semanas de cada vez com cada um dos pais. Em 14 de setembro de 2015, o pai de Terry, William Blanchette, estava viajando de sua casa em Elkford, British Columbia, para Calgary, Alberta, para fazer alguns reparos em seu carro. Isso o fez passar por Blairmore, onde moravam seu filho Terry e sua neta Hailey, então resolveu parar para cumprimentá-los. Quando William chegou por volta das 10, H pensou que o filho e a neta estavam em casa, pois o carro de Terry estava na garagem. No entanto, quando ele bateu na porta da frente, não obteve resposta. Então, voltou para o carro e mandou uma mensagem para Terry. Mas, depois de não receber resposta, ele decidiu ir até um posto de gasolina próximo para abastecer seu caminhão e comprar alguns bilhetes de raspadinha.
Após isso, ele ligou novamente para o filho, mas ainda sem resposta. William então foi à casa de Terry e entrou pela porta da frente, que estava destrancada. Ao entrar na casa, William percebeu que estava completamente silenciosa. Ele também percebeu que várias coisas tinham sido derrubadas e reviradas, como se alguém tivesse invadido o local. Então, o avô entrou no banheiro e acendeu a luz. Lá, ele viu seu filho deitado no chão, parcialmente coberto por um cobertor e completamente coberto de sangue. Terry estava morto e não havia sinal de Hayley na casa. William acionou imediatamente os serviços de emergência. Assim que a polícia chegou, eles descobriram que Terry havia sofrido vários ferimentos na cabeça, posteriormente estimados em cerca de 30. Ele também tinha 12 ferimentos causados por objeto cortante em seu corpo e um grande corte que ia de um lado ao outro do pescoço. As autoridades então descobriram uma grande quantidade de sangue na cama de Terry, no chão do quarto e no corredor. Parecia que o ataque havia começado enquanto ele estava na cama, e então ele foi arrastado pelo corredor até o banheiro. Manchas de sangue também foram encontradas na porta que levava ao quarto de Hayley, assim como em sua boneca e nos cobertores que estavam dentro do berço dela. A polícia também descobriu um conjunto de pegadas ensanguentadas que levavam para fora da casa. Os policiais vasculharam a casa e a área ao redor em busca de Hayley, mas não havia sinal dela. Então, um alerta Amber foi emitido para a garotinha. Descobriu-se que naquela manhã cedo, por volta das 3h30, o vizinho de Terry ouviu um barulho que o acordou do sono. Ao olhar para fora, viu uma van branca de uso comercial no beco atrás de casa. O vizinho relatou às autoridades ter ouvido o choro de uma criança vindo da van ou de perto dela. Era um barulho de choramingo, lamento, um tipo de grito. Ele descreveu o veículo como uma van branca, modelo novo, com grande antena traseira e uma bandeira presa. Essas informações foram incluídas no alerta Amber emitido para Hayley. Agora, menos de uma semana antes, em 9 de setembro, houve outro assassinato na comunidade. A poucos minutos de onde Terry havia sido brutalmente assassinada, Hannah McTack, de 69 anos, também foi morta dentro de sua casa. Alguém havia invadido a casa e havia sinais de arrombamento e luta. A cabeça da idosa foi esmagada e sua garganta cortada, assim como aconteceu com Terry. Isso deixou muitas pessoas na comunidade muito apreensivas. Elas temiam que houvesse um ladrão e assassino que tinha casas da região como alvo. As autoridades logo descartaram ligação entre os crimes. Após saber do desaparecimento de Hayley, sua mãe Cheyenne foi até a casa de Terry para procurá-la. Enquanto isso, a polícia isolou a cena e buscava pistas sobre o responsável e o paradeiro de Hayley. Em 15 de setembro, as autoridades anunciaram em coletiva que interrogaram um possível suspeito ligado ao assassinato de Terry e ao sumiço de Hayley. Eles não deram mais informações naquele momento. Mais tarde, o público soube que Larry Zaretsky, dono da lavanderia Prestige Cleaners, ligou para a polícia após ouvir sobre a van branca no alerta Amber. Ele afirmou que as vans eram idênticas às que usava em seu negócio. E ele havia descoberto recentemente que uma delas havia sido levada sem sua permissão em algum momento entre os dias 13 e 14 de setembro. A última vez que esse veículo foi usado para a lavanderia foi em 11 de setembro. Depois, ficou estacionado fora, mas Larry percebeu que ele havia sido movido. Ele também percebeu que havia mais quilômetros rodados no veículo. Então, assim que entrou em contato com as autoridades com essa informação, elas disseram que iriam até o seu estabelecimento para falar com ele pessoalmente. Enquanto aguardava a chegada dos policiais, o filho de Larry, Derek Serexky, que também trabalhava no negócio, entrou na lavanderia. O jovem de 22 anos parecia estranho para o pai, como se estivesse preocupado e quisesse conversar. Isso deixou Larry com uma sensação horrível no estômago. Ele contou a Derek que a polícia buscava uma criança desaparecida e perguntou se ele sabia algo. Derek respondeu: "Hayley está no céu agora." Confuso, Larry fez mais perguntas, mas naquele momento, Derek ficou incoerente e começou a falar coisas sem sentido. Quando a polícia chegou minutos depois, o prendeu. Após revistarem a van da lavanderia, encontraram sangue dentro. O luminol revelou áreas do banco do motorista, volante, manivela da janela, chão, porta lateral, maçaneta, e havia também uma grande mancha no chão da van que incluía a marca de um pé descalço.
Os detetives notaram a ausência de tapetes no veículo. Então, a polícia emitiu um mandado de busca para o apartamento de Derek, localizado no mesmo prédio da lavanderia. Lá, encontraram 2 tapetes enrolados compatíveis com os que faltavam na van. Havia sangue em uma maçaneta e gotas de sangue na sala de estar e na cozinha. Além disso, eles apreenderam luvas de látex, roupas e botas de cowboy, todos com vestígios de sangue. Uma variedade de facas, estiletes, livros sobre assassinato e um dicionário médico também foram recolhidos como evidência. Na mesa de centro de Derek, as autoridades descobriram um grafite escrito à mão que dizia: "Isso não é o fim. A morte é apenas o começo." Ainda mais perturbador era o copo medidor com sangue na cozinha dele e um caderno com uma página que dizia: "Hannah, calmantes para os cachorros." A idosa Hannah, que tinha sido morta poucos dias antes, tinha cachorros. O nome dela já tinha sido riscado. Embaixo estava escrito: Shai, Terry e o bebê horrível, que também estavam todos riscados. Curiosamente, abaixo do que parecia sua lista de alvos, ele anotou os horários em que certa igreja abria em cada dia da semana. Quando a polícia conversou com Derek pela primeira vez, ele negou envolvimento nos crimes e se recusou a dizer onde Hayley estava. Ele continuou evasivo com o policial investigador por mais de 1 hora, dizendo que não conseguia se lembrar de nada, que Deus o havia feito fazer aquilo e que o diabo o provocava para fazer coisas ruins. Mas depois de algumas horas de interrogatório, Derek Serexky admitiu que no dia anterior ele havia matado tanto Terry quanto Hayley. Ele confessou que na noite de 14 de setembro invadiu a casa de Terry, usando uma máscara e armado com um pé de cabra e uma faca. Ele encontrou o pai dormindo em sua cama e o atacou, acabando por cortar a garganta dele e arrastando-o para o banheiro. No andar de cima, Derek pegou Hayley do berço, tirou-a de casa e a colocou dentro da van. Ela precisa voltar para casa. Onde ela está, cara? Derek. Onde ela está? Ele a transformou em cinzas. That's okay. That's okay. Tudo bem, está tudo bem. Was it in the bush where you burnt her? Foi lá que ela morreu? Sim. Como você matou ela? Havia um local de acampamento que pertencia à tia do Derek, Carmela Seretsky, que a família chamava de rancho. Era uma propriedade de 160 acres que ficava perto de Crow's Nest Pass, a cerca de 7 quilômetros ou 4,5 milhas de Blairmore, onde Terry morava. Na manhã do dia 15, o filho da Carmela, Shane, primo do Derek, tinha ido até o acampamento quando percebeu que a fogueira ainda estava fumegando. Ao olhar mais de perto, ele percebeu que havia pequenos pedaços do que pareciam ser ossos. Ele imediatamente entrou em contato com a polícia, que então foi até o local, e eles conseguiram recuperar centenas de fragmentos de ossos queimados da fogueira. Foram achados uma faca e um machado queimados. O DNA de Hayley foi encontrado na grama, em um brinquedo e em uma panela de metal que estava próxima. Agora, embora não tenha sido possível recuperar DNA desses ossos, foi determinado que eles pertenciam a uma criança entre 2 e 4 anos de idade. As autoridades estavam quase certas de que eram de Hayley. A causa da morte dela também não pôde ser determinada. É meu triste dever informar nesta noite que o corpo da pequena Hayley Dunbar Blanchette, de 2 anos, foi encontrado em uma área rural perto de Blairmore, Alberta. O corpo foi encontrado após buscas policiais baseadas em informações recebidas e esforços dos investigadores para localizar Hayley. O local da descoberta foi isolado e os investigadores agora estão trabalhando para analisar a cena. A família de Hayley foi notificada e nós expressamos nossas mais profundas condolências à família pela perda de Hayley e também pela perda do pai dela, Terry. Este é um dia triste para os investigadores, para os cidadãos de Blairmore e para todos os canadenses que esperavam que Hayley fosse encontrada e retornasse ilesa. Nosso objetivo agora é concluir a investigação sobre as mortes de Hayley e de seu pai, Terry. Depois que essa evidência foi encontrada, Derek acompanhou os investigadores até o acampamento. Lá, ele explicou e reencenou exatamente como matou Hayley. Temos a rua 129. Sim.
Eu não sei. Eu só vi que ela estava lá. Sim. Okay, so we'll get out. Talk about it. I'll get your door and stuff. Here. Então, pra onde você levou a Hayley? Aqui. Onde exatamente? Você pode me mostrar? Tipo, me leve até lá. Isso foi movido. Isso foi movido? Onde estava? Você não precisa mover isso. Mas estamos bem aqui. Então a Hayley estava bem aqui? Ok, então o que você fez? O que você fez primeiro? Eu comecei preso na pilha de fogo. Livros. Um monte de livros até o fogo pegar. Estava indo bem e acrescentei lenha. Aí eu a levei para lá. Onde? Ela ali. Só me leva até o lugar. Ela está aqui. Ok. Derek disse aos investigadores que estrangulou Hayley com um cadarço. Depois que ela estava morta, ele passou a desmembrar o corpo dela. Então, inacreditavelmente, ele confessou ter bebido o sangue dela, além de comer um pedaço do coração dela antes de queimar os restos mortais. Ela sofreu? Um pouco. Me disse para me salvar sozinho. Você falou que eu me confundi. Isso que salvá-la iria te salvar. So he says what he did. Como você a estrangulou? Cadarço. String. Onde você conseguiu o cadarço? Eu não sei, né? Eu só tinha uma das coisas dela. O que você cortou dela? Que parte dela você cortou? É só pra entender. Não é dela. Me conte sobre isso. Você cortou eles? Eu comi parte do coração dela. Você comeu parte do coração dela? Para tentar fortalecer o meu. Como isso fez você se sentir? Estou tentando capturar o sangue dela para tentar usar a força, me fortalecer. Como isso fez você se sentir um pouco mais forte? Talvez isso te deu forças a falar a verdade hoje. Isso me deixou mais forte? Deixou? Eu não sei, simplesmente não sei o que fazer. Mas por quê? Por que ele fez isso com uma garotinha inocente e com o pai dela? Derek conhecia a família, pois, segundo ele, namorou Cheyenne, mãe de Hayley, quando Hayley tinha apenas alguns meses de vida. Ele disse que ainda gostava dela. O motivo pelo qual Derek afirmou ter matado Terry foi porque ele achava que Terry tinha sido abusivo com Cheyenne, era um péssimo pai e uma vez tinha olhado feio para ele. Ele também afirmou que Terry já o havia ameaçado com um taco de beisebol e que sentia estar sendo seguido e perseguido por ele. Derek então contou às autoridades que matou Hayley porque, depois de ver fotos dela nas redes sociais, ela não parecia feliz sob os cuidados do pai e ele não acreditava que ela tivesse uma vida boa. Ao invadir a casa de Terry naquela noite, Derek ainda achava que Cheyenne morava ali, sem saber que eles tinham terminado e ela já havia se mudado. O que significa que, muito provavelmente, ele também estava tentando matá-la. Agora, de acordo com Cheyenne, ela nunca teve um envolvimento romântico com Derek. Na verdade, ela foi amiga dele por 5 meses enquanto estava separada de Terry, e Hayley ainda era um bebê. Elas costumavam sair algumas vezes por semana, e a última vez que ela falou com ele foi anos atrás. Terry e Derek aparentemente se conheciam e dizem que não se davam bem, mas pouco se sabe sobre o relacionamento deles. Soube disso pelo Facebook, quando minha mãe me enviou uma foto da minha filha na casa do pai dela. Quando a polícia me ligou? A polícia me ligou em... na verdade, eu liguei pra polícia e foi dentro de 1 hora. E foi de partir o coração saber que eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Eu não fazia ideia de que ela estava desaparecida. Eu não fazia ideia do que tinha acontecido com o pai dela. Conte pra gente sobre a Hayley. Ela é inteligente, linda, a melhor criança do mundo. Ela nunca chorou. Ela era perfeita. Absolutamente perfeita.
Ele me ligava, mandava mensagens, mandava fotos, eu mandava fotos. Era sempre uma troca entre nós. Você acha que há algum motivo para isso ter acontecido? Eu não sei por que alguém faria isso com ela. Eu não sei por quê. Eu realmente não sei. Eu não sei. Do que você vai sentir falta nela? Vou sentir falta de tudo. Do sorriso dela, do jeito que corria dizendo mamãe, de tudo. Prestem atenção. Derek Zaretsky foi acusado de homicídio em primeiro grau em relação às mortes de Terry e Hayley. Ele também foi acusado de desrespeito a um cadáver em relação a Hayley. Alguns meses depois, ele receberia uma acusação adicional de homicídio em relação à morte de Hannah Miktek, de 69 anos. Durante o interrogatório de Derek com as autoridades, ele foi questionado se havia matado Hannah antes de matar o pai e a filha, como uma espécie de prática, e ele respondeu que sim. Ele então admitiu que a idosa que morava ao lado dos avós dele não se entregou sem lutar e que ela reagiu com força. Acredita-se também que Hannah tinha $90 mil em dinheiro em sua casa na época em que foi morta. Uma van branca, que parecia ser a mesma do negócio de lavanderia do pai de Derek, foi flagrada por câmeras de segurança entre os dias 8 e 9 de setembro, por volta da época em que Hannah foi morta, em um posto de gasolina Esso em Coleman, perto da casa dela. Agora, Derek também já tinha condenações criminais anteriores relacionadas a arrombamento e invasão. Segundo a família, ele já tinha tido problemas com drogas e álcool, mas acreditavam, até os assassinatos, que ele estava mudando de vida. Poucos dias após ser preso, Derek foi levado às pressas ao hospital e colocado em coma induzido. Isso aconteceu depois que ele tentou tirar a própria vida enquanto estava na prisão. Ao sair do coma dias depois, ele foi submetido a uma avaliação psiquiátrica de 30 dias para determinar se podia ser julgado. No final, foi constatado que ele estava apto. Então, em maio de 2017, Derek foi a julgamento, e o júri determinou que ele era culpado de todas as acusações. Depois, ele foi condenado à prisão perpétua sem chance de liberdade condicional por 75 anos. Poucos dias após as mortes de Terry e Hayley, em 19 de setembro de 2015, motociclistas em Calgary organizaram um passeio que foi de Longview até Crow's Nest Pass, em memória do pai e da filha. O pub onde Terry trabalhava também arrecadou fundos para construir um novo parquinho em homenagem a Hayley no Parque Blairmore Lions. Um serviço memorial foi realizado para Terry e Hayley Blanchette na sexta-feira, 9 de outubro de 2015, na Crow's Nest Consolidated High School, em Alberta. Foram enterrados juntos no cemitério de Passburg, em Alberta. Bem, obrigada por ouvir a história de Terry e Hayley hoje. O que Derek fez com eles é absolutamente desprezível. E por qual motivo? Porque ele era obcecado pela mãe dessa garotinha há anos? É tão estranho e parece um motivo tão fraco. O que você acha desse caso? Por que Derek realmente matou Terry e Hayley? Obrigada a todos que apoiaram o Mundo Cruel. Agora tem ainda mais de um Mundo Cruel no Patreon. Então confira em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de história que gostaria que eu cobrisse? Se tiver, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.